Fala, meus amigos, tudo bem? Está no ar mais um episódio do podcast Santo Comum, transmitindo santidade através de histórias e testemunhos dos meus convidados. Hoje eu tenho aqui um casal jovem, amigos, pessoas que convivo já há muito tempo, inclusive sou padrinho de casamento deles. São pessoas que são comuns e eu sei muito bem de como eles vivem, como eles buscam a santidade na vida deles, na vida individual e também na vida de casado, com seu filho. Mas vocês não sabem, né? Então vamos conhecer um pouquinho da história aqui dos meus amigos. Meu Deus, Léo. Bia, olha, fugiu o nome da cabeça, Léo. Ia falar o Dair. Nossa, eu sou muito no Dair. E aí, tá tudo bem? Tudo certo, graças Como a é que Deus. estamos? Como é que tá a vida? Tá tudo certo? Tá na correria, mas tá correria. tudo certo. Trabalhando Bia? bastante. Tudo certo Tudo também. certo? É. Quero que vocês conversem bastante comigo, gente, pelo amor de Não, Deus. pode deixar, pode deixar. Vamos conversar. Bom, vamos apresentar então vocês. Primeiro fala aí, Léo, um pouquinho de você. Assim, eu quero começar falando, na verdade, não só da vida de santidade, da vida cotidiana, mas eu quero assim que você se apresente, assim, você vem da onde, qual que é a sua cidade de origem, você nasceu em Londrina, você é o quê? Da onde que você vem? Fala pra mim. Então, eu sou natural aqui do Paraná, Centenário do Sul, mas Como é que fala precisamente quem nasce em Centenário do Sul? é centenariense. Centenariense. Eu achei, centenariense. Vai falar errado que os caras vão bater em você. As 1000 pessoas que vivem. Ah, é 1000 habitantes? Tem bastante assim? Não, acho que é 9.000 habitantes, alguma coisa Ô, assim. louco, então é muita gente. Né? Tem uma avenida inteira. Mas e aí, nasceu lá? Eu nasci lá, desde pequenininho, só que eu sou viajante. Fui viajante por uma boa parte da minha vida, pelo menos na minha infância. Seus pais mudavam muito. Mudou muito. Miraselva, todas as Cigano, cidadezinhas tem em cara de volta. cigano. Tem cara de cigano. Não é cigano, não. Mas meu pai, ele trabalhava com agrícola, né? Ele era técnico agrícola. Daí ele trabalhava nessas cidadezinhas pequenas. Entendi. Aí a empresa que ele tava fechou e foi buscar lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, um emprego. Depois não deu certo lá, a gente veio pra Londrina. Que ano? Nossa, o ano eu não lembro. Eu sei que eu tinha 6 anos, mais ou menos. Você tá com 45, então... Nem falei minha idade, né? Os caras vão acreditar. Não, mas não fala a idade, né? É uma regra aqui do podcast é não falar a idade. Quando o Padre Sil veio aqui, eu falei que ele não tinha nem 40 ainda. Então ele pode ter 20, pode ter 25, 30, 39, entendeu? Entendi. Eu falei que ele era jovem, não tinha nem 40 ainda. Viu? Então, idade você deixa abaixo, senão os caras vão perguntar a minha. A né? sua, É melhor deixar quieto. Deixa né? quieto. A idade não se fala. Mas e aí, meu amigo, o que é mais? O que você veio fazer pra Londrina? Sim, depois que você chegou em Londrina, seu pai... Na verdade, você não, né? O que seu pai veio fazer? Ele veio trabalhar. Ele veio porque, assim, ele tava sozinho lá no Porto Alegre. Os pais dele, como moravam aqui em Londrina, a gente veio pra cá pra ter um pouco mais de suporte. Uhum. E aí ele trabalhou em um monte de lugar aqui em Londrina. Até que Entendi. ele conseguiu passar no concurso público e se estabilizou um pouquinho mais. Entendi. E a sua mãe sempre foi do lar ou trabalhava também? Ela teve a época que ela era do lar, tem uma época que ela trabalhava. Entendi. Ela chegou a fazer até uma faculdade de teologia. Ah, é? 2 aninhos. Nossa, eu sabia não. Que legal. Ela fez. E aí, enfim, daí a gente sempre teve uma vida assim, nunca foi muito bem de vida, né? Sempre fui, tive uma infância, não faltou nada, mas também não sobrava. E agora não vai ter muito professor? Exatamente. Professor A vida sofre, que o cara... né? E aí, depois de grande, né, eu fui fazer faculdade, consegui fazer faculdade de física. É doido, Gente, né? ele faz faculdade de física. Não é educação física, é física. Não, ele faz faculdade de física e assim, é uma coisa muito louca, né? Ele não tem cara de louca, né? Mostra aqui o Dair dele. Tem cara de louco? Não tem, né? Não. Quem tem cara de louco é a Bia. E fala você, Bia, como é que... Um pouquinho, Antes, né? antes de você falar por que você casou com ele, né? Que eu sei que foi meio na loucura. Fala pra mim que você sempre foi de Londrina também, não? Sempre fui de Londrina, nasci aqui. Minha família sempre foi daqui. Uhum. Sempre na mesma casinha ali? Sempre. Sério? Desde, assim, dos meus 3 anos a gente veio pra cá, né? Uhum. Que eu me lembro. Veio ali pro fundo da casa dos meus avós. Uhum. Porque a minha infância também foi bem simples. Os meus pais não tinham muita condição.
O meu avô acabou cedendo o fundo da casa. Sim. E eles estão lá até hoje. Até hoje. Ah, mas Eu tá saí bom, porque casei, mas estão ali. Abraço de pai é assim mesmo, é pra sempre, Ah, né? com certeza. Que legal. Mas você cresceu, então, aqui no Jardim... Só pra situar a galera que tá assistindo aqui o podcast, a gente tá em Londrina, a gente aqui do bairro Jardim Bandeirantes, melhor bairro de Londrina. Com certeza. E a gente participa da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, tá? Só pra você Isso. saber. E você, então, sempre foi aqui do bairro do Jardim Bandeirantes. Sempre. Estudou no Moraizão? Estudei. É, Moraizão, filho. Moraizão tinha um lema, né? Entrava burro, saía ladrão. Ah, eu não segui esse caminho, mas, Não, mas eu passei também por ali. não. Mas a eu gente também não passou segui. por ali. É. Mas e aí? Estudei. Sempre participei da Boa Viagem, fui batizada, vivi os sacramentos ali, Tudo todos. ali. E a sua infância, o que você mais lembra, assim, da sua infância? Que você tem de marcante, assim, positivo e negativo? Eu sei que você tem uma história, se você quiser contar, não sei como é que é o seu coração nesse sentido, mas eu sei que você tem uma história meio trágica do seu avô, né? Tem. Depois, se você quiser contar. Tá. Mas tirando essa parte mais triste, o que você lembra, assim, da sua infância aqui? Como eu tenho um tio da minha idade, eu lembro muito das brincadeiras, né? No quintal, na rua. Então, eu tive uma infância muito, muito boa, assim, no sentido de viver mesmo as brincadeiras, Brincava na rua? ter crianças em volta. Então, sempre tive. A minha família sempre gostou de manter criança sendo criança. Então, a minha mãe sempre trabalhou brincadeiras com a gente, né? Elástico, pula corda. Então, eu lembro, assim, da gente 10 horas da noite brincando de cobra cega no quintal. Que legal. Ou a minha família reunida no portão de casa só Você pra tem tomar quantos um irmãos ar. mesmo? 2? Eu tenho 2 irmãos. E praticamente seu tio era seu irmão, né? A gente cresceu junto. Cresceu junto. Lembro do meu avô e da minha avó. Mais o meu avô, assim. Aham. Todo dia à noite ele pegava a Bíblia gigante dele, desse tamanho. Pegava a Bíblia, chegava na janela e lia. Ou colocava na missa, na televisão. Então eu tenho lembranças nesse sentido. Que legal. E o Léo, e você? Quando você chegou aqui no bairro, você chegou criança, né? Ah, eu cheguei aqui, tinha uns 8, 9 anos, mais ou menos, por aí. E você brincava na rua também? Como é que você fazia? Ah, eu brincava bastante, eu era bastante arteiro também. É? Cara, eu lembro de você mais pequeno. Você tinha um jeitinho arteiro mesmo. Mas aí, você brincava mais com quem? Você tinha irmão? Você tem irmão? Eu tenho meus irmãos, mas os dois são mais velhos, eu sou o caçula. Entendi. E aí, assim, meu irmão, ele, desde que eu lembro, assim, ele sempre trabalhou. Ele trabalhava desde os 13 anos. Então ele ficava muito tempo fora, a gente não chegou a brincar muito. Mas com a minha irmã a gente brincava e brigava bastante Ah, também. mas é normal, né? Brigar com o irmão Se é não normal. briga com o irmão, é porque a Aí não é relação irmão. tá errada, né? É porque é conhecido, né, irmão? Né? Seu irmão briga, né? Exato. Então eu sempre tive essa infância, assim, de brincar na rua, eu morei muito tempo perto da igreja ali, né? E na igreja tem uma quadra de futsal. Sim. Eu vivia pulando o muro da igreja, olha só, pra dentro da igreja pra jogar bola na O quadra. povo quer pular pra fora da igreja, né? O Léo pulava dentro Queria da igreja. entrar, né? Mas era pra jogar bola. Pra jogar bola, velho. Mas pelo menos era lá dentro, Pelo né? menos dentro da igreja, né? Tá vendo? E aí? É isso, daí eu fui crescendo desde pequeno, desde que eu tinha 9 anos, eu acho, eu entrei pros Coroinhas e, assim, essa foi minha infância. 9 anos já entrou coroinha. Com 9 anos. A Bia também foi coroinha, né? Eu fui coroinha também. Mas Bom tempo. foi em tempo diferente ou tempo igual? Vocês... Ela entrou um pouco Foi- depois de mim. Entrei um pouco depois, mas ficou ali até... A gente saiu junto. A gente saiu junto. Você ficou até uns 35 anos. Mais ou menos. É, Depois de casado. Não. Não. Antes, quando a gente era noivo, eu ainda servi. Ah, é? Eu e ela Nossa. servimos juntos. Você saiu com quantos anos? Eu saí dos coroinhas com 20. Acho que era 20 que eu 20? tinha. Faz o quê? 2 anos. Ah, tá novinho. Eu Fala a tô idade bem, não, eu vai. tô bem. Mas assim, então, lá no Coroinha, vocês se conheceram lá, mas não tinha nenhuma... Não. a gente A gente servia junto.
se encontrava em reunião, mas nunca foi de conversar. Entendi. Eu sempre fui muito tímido e ela também. E eu também sempre fui muito tímida. Então, É engraçado, daí que o anjo da guarda teve que... deu um O anjo da guarda empurrãozinho. teve que dar um jeito ali. Né? Tem umas histórias engraçadas desses dois aqui. O Dair lembra, né, Dair? O Dair também acompanha. Depois nós vamos contar um pouquinho. Nós vamos chegar lá. Calma aí. É bom ter história engraçada, porque daí o povo presta atenção, entendeu? É bom. Né? Mas vocês têm que Eles contar. querem saber da fofoca, Eu não né? posso contar, tem que ser, Tem que ser a gente. tem que ser você. Mas que legal, então vocês foram coroinhas, tá? Que mais que vocês, assim, depois de criança, vocês participaram da catequese, né? Sim, Catequese, coroinha e depois grupo de jovens. isso. E os ministros. Você entrou, mas aí ministro Depois, já foi de adulto. Uhum. Mas ali nessa parte aí da infância, da adolescência e da juventude, o que vocês fizeram na igreja? Como é que foi, assim, esse caminho de conversão? Foi ali, tipo, quando vocês se tornaram coroinhas? Porque a Bia sempre foi da igreja. Aham. O Léo também, que eu me lembro, sempre foi, os pais sempre foram, né, Sempre foi. também. Mas quando que vocês, assim, entenderam, assim, não, agora eu realmente preciso ser de Deus. Agora eu me entendo como uma pessoa que tá no caminho de conversão. A minha mãe, ela sempre participou muito, né? Ela foi catequista. Os meus tios também, mas eu não peguei muito essa fase. Uhum. Mas eu acompanhei a minha mãe quando ela dava catequese, então sempre me chamou a atenção. Ela coordenava coroação, eu queria ir junto nos ensaios. E aí, quando eu entrei na catequese, mesmo com a timidez, eu sempre tive o interesse em participar. Então, ali quando eu saí da catequese, quando eu fiz a crisma, porque agora inverteu, né? Uhum. Antes era a crisma o último da caminhada. Então, eu crismei num domingo. No sábado, eu já tava lá porque eu queria da catequese. Com quantos anos? 14. Nossa, bem novinha. E aí, nisso, eu já tava no grupo de jovens, né? A gente já tinha começado, Uhum. os serafins. E parece que Deus foi me chamando assim, não, vamos, que tem um caminho pra você. Porque ninguém me convidou, ninguém me chamou pra estar lá. Mas Foi algo bem natural. Né? tanto que eu lembro que quando foi iniciar o grupo de jovens, eu tava lá no primeiro. Mas não porque alguém me chamou. A minha mãe falou assim, a Mara a Mara e um pessoal tá querendo começar um grupo de jovens, por que você não vai? E eu muito tímida, pensava assim, né, mas eu vou lá ficar sozinha. Não, mas eu vou, e eu acabei indo. Então foi por esse caminho, tanto na catequese quanto no grupo. Os coroinhas acaba que é mais fácil, né, para as crianças, porque outras crianças também vai, então. Mas foi assim, e tô aí até hoje. Entendi. Onde Deus chama, Mas eu aí vou. você entrou no grupo de jovens. E o coroinha você saiu depois com 20, mas com jovens você praticamente Foi mais ou menos na mesma época. É que você não chegou, você ficou no coroinhas todo esse tempo, dos 14 aos 20 ou antes? eu entrei antes nos coroinhas. Eu entrei com tá. 11 anos. Com 11. Nossa, foram 9 anos. Foi bastante. Bastante tempo mesmo. Com É bom 11 anos eu tava lá. deixou um legado, né? E o Léo? Entrou no coroinha com 9, você Entrei falou. com 9. Você foi até os 35 que nós falamos aqui. 35. Até os 23. Até os 23. Então já faz uns 15 anos que você saiu. É. Brincadeira. Né? Não vou falar a sua idade. Não é novinho, gente. Não é novinho. Mas aí você entrou no grupo de jovens com quantos anos? Eu entrei, Você resistia, né, pra entrar. Eu não queria, não. Eu tive uma dificuldade. Foi pra entrar no grupo difícil de jovens. trazer. Até hoje, assim, eu não tenho um porquê que eu não queria entrar, mas eu só... Pra mim, participar dos coroinhas já tava bom. Não precisava fazer outra coisa, né? Entendi. Eu ia na missa todo final de semana e tava nos coroinhas. Pra mim já Tava tava bom. acomodado. Tava. E aí, eu já tava na faculdade, né? Quando eu comecei aí no grupo de jovens da igreja. Eu já tinha, acho que 21 anos. Com 21 anos que eu entrei. Eu fiz o primeiro encontro e comecei a caminhar no grupo de jovens. Mas, assim, eu fui... Não sei até hoje por que eu fui. Foi numa festa que tava tendo ali no no seminário. seminário, é verdade. Como tinha bastante. Feminina? Não, foi era uma confraternização, alguma coisa assim. que teve pizza. Porque eu lembro que a gente que tava no grupo de jovens já participava dos coroinhas. Aham. E aí acabou que juntou um mutirão atrás dele.
Daí um monte de gente me chamou, daí eu acabei aparecendo no outro dia lá no grupo de Entendi. jovens e continuei Você participando. não gostava muito de ir lá? Não, quando eu fui a primeira vez, eu peguei gosto, daí eu continuei indo. Eu Porque eu gostava. lembro que você era bem tímido, assim. Eu sempre fui muito tímido. Hoje não é tanto mais, não. Hoje eu já superei as barreiras, né? Mas eu sou tímido. É igual você fala, né? Você também é Verdade, tímido. pior que eu sou mesmo. Mas eu superei essas barreiras aí. E eu sempre fui muito de serviço. Uhum. Pra mim, tá na igreja, eu tinha que estar servindo, tinha que estar fazendo alguma coisa. Então, quando eu entrei no grupo, só participar, eu ficava meio deslocado. Quando eu comecei a servir, que eu peguei gosto mesmo de participar, de fazer as coisas. Entendi. E nesse período de vocês, assim, dessa época de conversão, não foi nesse período que seu avô sofreu acidente, não, né? Foi. Foi? O meu avô sofreu acidente em 2015. 2015, você tinha quantos anos? Você tinha? 15 anos. Ah, Então, eu tinha ali você um ano de... tinha acabado de começar no grupo ali, né? O grupo tinha começado há mais ou menos um ano. E aí meu avô acabou sofrendo um acidente. Uhum, E no momento que eu achei que eu fosse desanimar mais, uhum. foi o Serafins que me trouxe, assim, que me manteve em pé, né? Eu perguntei por causa justamente disso, porque muitas vezes quando a gente tá num caminho de conversão, sempre há uma tragédia, né? Nesse meio. Ou uma tragédia, como né, no caso do seu avô, de um acidente trágico mesmo, né? Ou qualquer outra, às vezes, sei lá, coisas mais simples, mas que a gente enxerga como sendo um obstáculo para o nosso caminho de conversão. Sempre acontece isso, né? Na sua aconteceu também? Comigo também. Só não foi uma tragédia assim de morte, mas também foi algo que impactou bastante, né? Quando eu comecei no grupo, quando eu tive o primeiro encontro no mesmo ano lá, antes de fazer o segundo encontro, que era de amorização, daí meus pais começaram o processo para se separar. E assim, sempre foram um exemplo de casal para mim, né? Sempre vinha o meu pai como o melhor pai do mundo, minha mãe como a melhor mãe do mundo, né? Então, assim, foi um baque bem forte, assim. Pegou um pouco, mas uma coisa, eu tinha determinação que eu queria continuar participando do grupo, que eu queria... Era um pouco de refúgio também para mim, para sair um pouco de casa, mas também era um lugar que me abastecia, que conseguia me manter. Entendi. Olha, só cortando pra você um pouquinho, baixa um pouquinho o seu microfone, assim, ó. Sim. Isso aí, beleza. Deixa eu só ver como é que tá lá na câmera dele. Perfeito. Beleza, então, bom, então teve esses pequenos desafios aí, que na verdade não são pequenos, né? Você quer falar um pouquinho como que foi esse período? Posso falar, eu falo. Então fala como que foi, assim, não pra família, porque eu sei pra família, mas pra Foi você, difícil, particularmente, que era o seu avô, né? Você morava ali, né? Era pertinho. O meu avô, ele sempre foi muito presente, então era ele que me levava na escola, que buscava, era ele que levava a gente ali no barzinho pra comprar um doce. Então a gente teve muita vivência. E isso desde quando eu era bebê. A minha mãe conta, né? Eu nasci prematura, nasci de 7 meses. Então, ela conta que ele foi pra Aparecida pra fazer promessa. E nesse tempo que ele fez isso, ele e a minha avó, foi como se um milagre tivesse acontecido. Porque eu não ganhava peso, eu não queria mamar. Era pra eu ter ficado na UTI, não fiquei. Me dispensaram, então eu só perdia peso. Então, eles não sabiam o que fazer. E com isso, foi vindo a melhora, né? Fui crescendo, fui criando mais saúde. Então, meu avô sempre esteve presente ali nisso. E eu carrego isso comigo. Na primeira vez que eu fui servir como coroinha, ele me deu um broche, né? E meu avô era muito fechado, assim, ele não era de falar. Então, naquele momento, eu sabia que ele estava me falando alguma coisa. E aí, parece que Deus vai preparando a gente, né? A gente fala que parece que ele já sabia. Meu avô, ele teve um câncer um pouco tempo antes do acidente. Ah, eu não sabia, não. E ele sofreu bastante, ele precisou fazer cirurgia. Nesse tempo da cirurgia, no pós-cirúrgico, a gente não via ele não saía. Parecia que ele não queria se mostrar vulnerável. E aí, um pouco antes do acidente, na semana ali, eu lembro de chegar em casa
Porque na época eu tava no balé, né? Ele que me buscava. Eu lembro de chegar em casa e ele sair saltitando assim. Falei, ai, que bom que você veio embora. Eu tava louco pra ir ali dar uma volta. Tipo, não vou precisar te buscar. E era no mesmo dia da renovação do batismo da minha irmã. Porque ela ia fazer a primeira comunhão no domingo. E então, assim, parecia que ele queria aproveitar aquele tempo ali, aquela semana antes de partir. E na sexta-feira foi Dia dos Namorados. Ele levou uma flor pra minha avó, uma flor artificial. Ele nunca dava presente pra ela. Então foram coisas que marcou a gente durante essa semana. Semana do acidente. E aí no sábado, eu consegui levar meu tio pro grupo, esse que tem a minha idade, eu consegui levar ele pro grupo. Ele participou comigo. Depois a gente foi lá na festa junina de uma outra paróquia que estava tendo, e foi aí que a gente recebeu a ligação. E aí, nesse momento, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, ninguém explicou, né? A gente achou que ele tivesse passado mal. E aí, quando foi de madrugada, ele acabou falecendo pelo acidente. Foi no sábado, né? Foi no sábado. E aí, na madrugada de sábado pro domingo, ele faleceu. Mas apesar de ser um momento dolorido, foi também um momento de pensar nele como, tipo, na vida que ele teve aqui. Então, as homenagens, as pessoas que passaram por lá, fez a gente ver que o acidente não é tudo. A vida dele foi muito mais especial. Sim. Então, apesar da dor, do luto, né, a minha mãe sofreu muito, os meus tios, a minha avó até hoje. Mas, assim, pra mim, talvez Deus tenha livrado ele de um sofrimento. Talvez ele já esperasse, né? Porque aconteceram algumas coisas que faz a gente acreditar que ele já estava pronto. Então, eu acredito que ele tenha cumprido a missão dele aqui. E na hora que Deus precisou levar ele, levou na maior calmaria. Quando Sofreu pouco, ele sofreu ali algumas horas. Mas... É que um acidente sempre deixa marcas, a gente sempre fica pensando, mas por quê, né? Mas vendo você falar assim, dá pra perceber que seu avô deixou, assim, marcas afetivas na família, né? Sim. Eu sei que ele não era perfeito, provavelmente tinha seus defeitos, né? Mas é legal isso, né? Porque eu falei pra você contar justamente por isso, porque pra saber, para as pessoas entenderem também, né? Como que fica, né? As coisas positivas que ficam, né? Mesmo num momento difícil como esse, né? Até hoje eu estava conversando com uma tia minha que faleceu, um tio também, esposo dela, e eu falei para ela, falei assim, a morte ela não é ruim, né? Ela não é uma coisa ruim, é uma coisa... É uma passagem. É claro que quando é uma tragédia, no caso que foi do seu avô, é complicado mesmo a gente aceitar assim de imediato, mas se a gente começar a olhar para as coisas que aconteceram durante a vida, né, que é o que você falou, né, as marcas da vida, né, o cuidado que ele tinha com você, né, de te levar ali para a escola, para o balé, né? Também. Enfim, de tá junto ali afetivamente, acho que isso aí supera qualquer dor, né? Com certeza. E eu lembro do seu avô um pouco, assim, realmente não lembro dele muito, porque ele não era muito próximo, mas também eu lembro que nos últimos meses dele, né? Acabou que eu me aproximei um pouco mais dele, tanto por conta do balé que ele me buscava, mas eu lembro de descer para a igreja junto com ele, porque às vezes ele tinha alguma coisa dos vicentinos e eu também tinha. E eu lembro de ver... Ele era do Vicentinos? Ele era. Eu lembro de ver a felicidade no olhar dele por ter alguém junto com ele, sabe? Por ver alguém da família seguindo aquele caminho. Que legal. Então, ele me ensinou, um dos meus maiores exemplos é ele. Ele que cobrava pra gente ir na missa todo domingo. Então, assim, ele sempre esteve ali como exemplo de cristão pra mim. Pra minha família também. E o grupo te ajudou, né? Ajudou. O grupo de jovens ali, a parte da oração, a caminhar, né? Até ajudar a família foi também. Num período que a gente estava começando a estruturar o grupo, né?
Então, eu tava mais ali por dentro, né? Eu tava participando mais. Foi na época das ministrações que, não sei se você lembra, que eu e a Carol começou a fazer ministrações, Sim. começou a organizar os encontros, né? Sim. Foi um pouco depois do acidente. Então, foi uma coisa que me ajudou muito, porque eu desenvolvi, sim, um certo problema com isso, para lidar com isso, sem perceber. Porque a minha mãe, ela pedia socorro, porque tinha dias que eu ficava deitada, não queria fazer mais nada. Resolvi sair do balé. Talvez tenha sido por conta disso. Eu desenvolvia gastrite nervosa, então eu tinha muita dor no estômago. Então acho que foi um período que eu me senti sozinha, mas eu não percebi que eu tava me sentindo sozinha. Então o Serafins me ajudou muito nessa parte, porque eu comecei a fazer mais coisas, né? Quase todo dia tinha alguma coisinha ali pra resolver. Eu criei mais interesse em estudar, né, a vida dos santos. Então, o Serafins foi assim, o foi Serafins... uma fuga pra mim. Sim. Me ajudou a me manter em pé mesmo. Na verdade, eu vejo o Serafins não como uma fuga, mas como assim, um suporte. Um sempre suporte. esteve ali pra... E o grupo isso. Serafins, né, pra quem não sabe, né, lá pra cá, é um grupo, gente, um grupo de jovens, né, que a gente tem aqui na cidade, que a gente que começamos juntos ali, né, só o Léo que era desgarrado, ele entrou depois, mas a gente começou junto esse grupo e é o que a Bia tá falando, né, um grupo de jovens, né, você que é jovem, que tá aí assistindo esse podcast, talvez tenha tido também uma tragédia na sua vida, não sei, alguma coisa que tenha acontecido, busca um grupo de jovens para você estar também. Porque, né, como aconteceu com a Bia, pode ser não, tenho certeza que vai ser o seu refúgio, né? Ali a sua fortaleza, porque Deus tá ali, né? Deus, e foi isso que aconteceu na sua vida, né? Foi. E no caso do Léo, então teve essa questão aí dos pais, né? Isso. E que você falou que tinha ouvido, né? É que a gente sempre olha para as pessoas como perfeitas, né? Sim. E quando acontece alguma coisa, a gente se decepciona não com a pessoa, mas com aquilo que a gente deslumbrava dela. Isso. Eu até estava falando com o padre Dirceu sobre isso, sobre as pessoas colocarem muita expectativa no padre, né? E quando um padre ele comete algum pecado, você fala, nossa, mas um padre, mas é uma pessoa. Esquece que é um né? ser humano. Como que você lidou com essa situação, assim? Tipo, você estava já naquele caminho de conversão também, no comecinho, né? Mas foi difícil, bateu aquela vontade de largar tudo e esquecer de Deus, não? Não deu, não bateu aquela vontade de esquecer de Deus. Mas assim, eu sempre fui muito pessimista para as coisas, né, por assim dizer. Então, foi na verdade um momento em que eu tive que buscar algo além do que aquilo que eu via. Porque, além assim, do exemplo. Além do... Porque assim, eu via meu pai como exemplo, eu via minha mãe como exemplo. Daí eu vi que não era tudo aquilo que eu via, entendeu? Então eu precisava buscar alguma coisa além disso, eu precisava buscar alguma coisa em Deus. E apesar de eu sempre participar da igreja, meus pais sempre foram de ICC, foram assim participativos, eu sempre fui um pouco, não descrente, mas pessimista mesmo, sabe? De achar que Deus tá lá, acreditar em Deus, mas achar que ele não faz nada por mim. Não era tanto assim. Sempre tive essa coisa em mim, que eu que tenho que correr atrás das coisas e que Deus não vai estar muito ali por mim. Entendi. Então, foi um momento em que o grupo realmente me ajudou a mostrar que, apesar de tudo, Deus estava lá para me ajudar, que Ele ia me dar o suporte, que o Espírito Santo ia me ajudar a me guiar. E foi, na verdade, como eu falei para você, eu gosto de servir. E foi um momento em que eu vi que a minha casa precisava do meu serviço. Minha família, minha mãe, meus irmãos, o meu pai também. Então eles precisavam de alguma coisa para sustentar a família, né? Eles precisavam de algum alicerce, que o alicerce foi quebrado. Sim. Então a gente precisava de alguma coisa. E eu percebi que eles precisavam de alguém para mostrar alguma coisa. E eu tentei me manter no caminho justamente para ser esse exemplo de serviço, né? Dentro da casa.
E eu acredito que tenha dado frutos. Porque hoje eu vejo o meu irmão mais participativo dentro da igreja também. A minha irmã, os filhos dele são coroinhos. Os dois casados. Os dois casados agora na igreja, graças a Que Deus. legal. Que eles se juntaram antes e depois casaram. Mas eles Sim. quiseram se casar. E eu vejo isso realmente como obra de Deus através daquilo que eu consegui dar como exemplo mesmo. Sim. Então Entendi. foi um momento Sempre tem, assim, quando a gente tem algo, uma tragédia ou uma infelicidade, no seu caso, né? Sempre tem algo para se tirar disso, né? Então, cabe a nós realmente manter a tranquilidade, né? Que não é fácil. Não. Só que o que eu percebi vendo a história de vocês? Que desde sempre vocês foram sendo regados ali pelo Espírito Santo, sendo preparados, né? Porque você teve uma tragédia, a gente falou de uma tragédia pontual, mas eu tenho certeza que você já teve problemas também ali na sua casa, sua Claro. família, provavelmente deve ter tido, né? Todo mundo tem. Mas eu vejo que Deus ele já foi conduzindo vocês, né? Veio preparando vocês para esse momento. E o que eu sinto bastante, assim, que Deus prepara todo mundo. Só que nem todo mundo se abre para essa preparação. Em algum momento Deus ele fala com a gente, né? Em algum momento, assim, eu sempre falo isso. Deus dá sinais pra gente. Deus sempre fala. E se a gente não se abre, quando chega uma situação, né, como essa de vocês, né, o que acontece? Geralmente a pessoa ela se revolta, né? Eu vi muito isso na minha casa, com os meus tios, os meus irmãos. É a revolta de por que aconteceu isso com o vô, por que ele tinha que Era levar da ele. igreja, tão bom. Vivia tanto na igreja e Deus não. Sabe? Então, até hoje tem um certo bloqueio em relação a isso, mas eu vejo que eles começaram a se abrir um pouco mais. É que já faz tempo também, né? Foram 10 anos. Então, entender que os propósitos de Deus são maiores do que os nossos Sim. é essencial. Entender que talvez se o meu avô tivesse sobrevivido ao acidente, ele teria ficado acamado, sofrendo ali. E que essa não era a vontade dele. Meu avô sofreria muito se ele tivesse ficado dessa forma. Sim. Então, foi preferível que Deus levasse pra junto dele e evitasse isso, né? Mas é isso que a gente tá falando aqui, né? Provavelmente, né, eu não sei como que era a vida dos seus familiares, né? Mas tenho certeza que em algum momento Deus falou com eles. Com certeza. Não tenho dúvida que Deus tentou prepará-los para alguma coisa nesse sentido. E aí, como eles não se abriram, quando chegou a tragédia, aí o baque foi maior. Né? Quando eu comecei, né, ali no grupo, eu costumava falar que Deus tinha um caderninho para cada um. E que ele ia escrevendo até onde a gente deixasse. Porque tudo que a gente vive parece se encaixar, né? Tudo. E até o momento que a gente resolve tomar o controle. Aí desanda. Aí desanda. A gente não tem controle de nada. Mas assim, só para falar para o pessoal que tá em casa aí, assistindo, o que é importante desse papo aqui, né? Que talvez você esteja, né, como eu já disse aqui, talvez você esteja no começo da sua caminhada de santidade, no seu caminho de conversão, e você vai encontrar aí essas dificuldades. Então, é bem legal, assim, o Léo e a Bia partilhar, né, desse momento difícil da vida deles, e que foi logo no começo ali da conversão, para justamente a gente entender que é preciso se abrir para Deus e entender aquilo que Deus está falando. Não é fácil quando a gente é mais jovenzinho, né, com 15, 14 anos, 16, sei lá, não é fácil, mas se você tem essa idade, talvez está passando por uma dificuldade assim, olha essa história, né, dos dois aqui, tome isso como exemplo e supere, porque Deus é mais e Deus tem planos para sua vida muito maiores do que a tristeza que você está vivendo, né? Bom, tirando um pouquinho então dessa parte agora, vamos falar de coisas mais legais, nem sei se é tão legal assim, mas e hoje? Como que vocês estão? Tipo, eu sei que vocês já estão casados, legal, eu nem passei pela história de vocês, não, vamos voltar ainda na parte do namoro, calma. Mas eu quero entender um pouquinho hoje como que é a rotina do Léo e da Bia. O Léo é professor, trabalha, né? Fala um pouquinho aí pra nós, Léo, como que é.
Eu sou professor, né, do ensino médio e do fundamental. Dos anos finais do fundamental e no começo Ou do seja, um ensino caminho médio. de santidade mesmo, né? Porque é difícil lidar com um jovem É adolescente. bem difícil. Ainda mais o público que eu lido, né? Que é o público mais de periferia, né? Aham. Mas assim, é muito gratificante apesar disso. Mas enfim, na minha rotina é que eu sou professor, daí eu trabalho dando aula para a escola pública de manhã, na parte da manhã, e à tarde eu dou aula particular, né? Então, assim, todos os dias eu trabalho mais ou menos das 7 até as 7. Ah, é? Tem aula todo Ou sim? mais. Ou Sério? às vezes eu fico até umas 8, Bom dependendo que da aula fica rico particular. também. Ah, bem que queria. Brasileiro não fica rico, só trabalha mais, né? Exatamente. A gente tem mais trabalho, mas não fica aí. Mas a minha rotina, assim, apesar de ser pesada, eu não vejo como um Você peso. gosta, né? É uma coisa que eu gosto de fazer. É louco mesmo, né? Ser professor já é um desafio aqui no Brasil. E de Sim. física, então, né? É. Então, olha, Bia. Não sei se é loucura ou é coragem. Vamos colocar aqui a coragem, né? É Estamos no melhor, podcast. é melhor Estamos no manter. podcast de santidade. Santidade exige coragem, vamos falar de Com coragem. certeza. E Então, aí? é uma rotina assim, pesada, apesar disso, mas como você falou, é uma coisa que eu gosto de fazer e eu tenho a família também, né, que me ajuda bastante. A Bia me ajuda, ela me dá todo o suporte que eu preciso. E lá na sua escola, assim, como que é o dia a dia, assim, na escola? É bem difícil? Você falou que é de periferia, né? A dificuldade de periferia é que, na verdade, infelizmente, nós temos hoje essa desigualdade social atrapalha bastante no desenvolvimento das crianças. Sim. No ensino, na primeira catequese, né? Os pais geralmente não conseguem ensinar como deveriam. Por quê? Porque estão preocupados em sobreviver. Né? E não que quem não mora em periferia não está preocupado em sobreviver, mas quem tem um pouquinho mais de recurso consegue pensar na educação, né, dos filhos. Isso. E quem não tem, não pensa nisso. E numa educação geral, não só de escola, né? E normalmente a pessoa que é de periferia, ele larga na escola lá e vai trabalhar o dia inteiro. Enfim, é difícil isso. Exatamente. Aí acaba dificultando também a vida do professor ali, porque é uma realidade bem complicada, né, Léo? Sim, é bem difícil mesmo. Tem dia que ele chega e fala, ai, vou lá educar o filho dos outros. Cuidar do filho dos outros. Tem isso. Mas fala um pouquinho dessa rotina na escola, então. As Então, dificuldades que você tem lá. as dificuldades que eu tenho é basicamente essa parte de educação mesmo, que a galera, os adolescentes, criançados, não tem filtro para as coisas, porque eles não tiveram essa educação dentro de casa, né? Então, eu sempre tento. Muitas vezes na sala dos professores, a gente fala, os professores reclamam muito deles, mas eu fico pensando que a culpa não é deles, né? Sim. A culpa vem de cima, e às vezes nem é dos pais, às vezes é de antes ainda, exatamente. Então, não tem como a gente ficar colocando a culpa nos outros. O que eu tento é tentar dar alguma coisa de bom para eles, né? E o que eu vejo que o que eles veem é o que a gente faz, não o que a gente fala. E eles percebem a nossa vida, assim, como a gente tem bastante aula junto, às vezes do aula de física e de matemática, eles percebem a nossa vida, como que a gente vive. Então, eu preciso ser esse exemplo para eles também, porque eles realmente me enxergam como uma pessoa diferente entre os próprios professores. Eles mesmos vêm contar, às vezes, contam histórias bárbaras para mim. Sério? Tem alguma que dá para contar, não? Tem umas coisas bem pesadas, assim, Sim. tipo, de menina que acha que é bonito ficar com um monte de menino, que vai pra festa e fica bêbado o final de semana inteiro. Qual que é a idade? E vem contar pra mim, né? 14, 15 anos. Esse é o problema. E vem contar pra mim, né? Daí, às vezes eu tento dar um conselho, mas não é só o meu conselho que vai ajudar, Sim. né? Daí eu falo pra essa galera, né, que eles precisam buscar alguma coisa além disso, que isso não vai preencher aquilo que eles estão buscando. É uma forma que eu tento de evangelizar mesmo sem, às vezes, falar de Jesus para eles, né? Porque não tem essa liberdade, muitas vezes, de falar. E também, né, hoje em dia, infelizmente, você não pode nem falar muito, né? Não. Na escola, se você fala de Deus na escola, não é um problema, né? Às vezes eu acabo levando bronca da direção. Exatamente. E é um problema isso, porque igual você falou, a gente quer ajudar, né? Eu também, né, sou professor de educação física, né? Eu sou mais esperto que você, né? E quando eu dava aula de educação física,
eu percebia, cara, como essas crianças e adolescentes eram carentes, assim, Isso. né? Tinha e uma carência, não é uma carência só de afeto, mas de tudo. Até mesmo de brincar, sei lá, alguma Atenção. coisa. É uma coisa diferente, assim, sabe? Uhum. E como que é complicado, né? A gente lidar com isso, a gente não poder falar de Deus, porque não tem como, tudo passa, né, por Deus, assim. Sim. E aí você não pode falar, claro, a gente tenta de algumas formas ali, né? Mas é desafiador, né? É muito. É bem difícil, assim. Mas essa é a parte que eu mais gosto. Tem Sim. algum caso que você lembra que você, tipo, sei lá, você teve que dar um conselho, assim, mais pesado? Ou teve que puxar uma orelha, assim, sei lá, a pessoa partilhou com você, a jovem? Ou não, ainda não teve isso? Eu já dei conselho pra uma menina que engravidou, que foi até esses tempos atrás, que ela do 3º ano, ela engravidou, e aí ela começou a faltar bastante na escola, porque ela tinha que fazer um monte de exame, um monte de coisa, né? E aí ela veio conversar comigo e a gente bateu um papo, assim, que ela engravidou de um menino que não queria nada com nada, né? E daí eu falei pra ela, eu dei a sugestão pra ela de buscar realmente Deus, buscar alguma coisa que fosse preencher a vida dela e principalmente da criança que tá vindo, né? Porque ela vai ter uma responsabilidade imensa na mão dela, Sim. de criar uma vida, de cuidar de uma vida nova. De educar. De educar, O exatamente. que ela não teve. E Né, é exatamente isso. Foi o que eu falei pra ela. Se você quer que o seu filho, sua filha tenha uma vida diferente, você precisa ser diferente do que os seus pais foram, né? O que não é fácil, porque ela acabou sendo rejeitada pelos pais, então ela vai ter que morar sozinha. Daí, então ela vai trabalhar, ter que cuidar da criança. É e a gente complicado. vê tudo isso, né? A gente sofre, né? Porque, com certeza, porque eu fico de mãos atadas, né? Tem muito o que fazer. Mas tem alegria também na escola. Tem, bastante. Tem coisas boas. Eu me divirto bastante com a molecada, a gente brinca bastante durante as aulas. Coisas bobeirinha mesmo do dia a dia. E eles aprendem física mesmo? Alguns. E até hoje eu não aprendi. Você aprendeu, Helder? Até hoje eu não aprendi física. Você gostava, Helder? Eu gostava. Até hoje eu não lembro nada, na verdade. Você gostava porque você não convive com um físico. Mas assim, é bem que eu falei que eu falo brincando com a Bia, né? Cuidar do filho dos outros. Que a primeira coisa é cuidar do filho dos outros. Se der, eu ensino alguma coisa pra eles. Mas a gente tenta sempre ensinar alguma física, matemática, alguma coisa, porque isso vai fazer falta pra eles mais pra frente, né? Se alguém quiser um vestibular. Não, mas tem sempre um fruto, né? Sim. Assim, se eu tivesse que te dar um conselho como um professor, que é o que eu fazia, eu sempre dava uma palavra para os jovens lá, para a molecada, para as meninas, né? Eu também dava aula numa escola que as meninas colocavam a mão assim na beira do quadro, né? E ficavam cantando música de funk e rebolando, né? Porque era isso que eles aprendiam. Sim. Né? Mas eu sempre dava uma palavra, assim, sempre mesmo de forma discreta, mas eu sempre falava alguma coisa, sempre tentava, né, fazer com que essas crianças elas mudassem de alguma forma. Eu trabalhei também numa instituição que era uma instituição ela é mais filantrópica, mas ela é mais voltada mesmo para atender alunos que têm alguma vulnerabilidade, ou pais separados, né, ou alguma tragédia, pai preso, alguma coisa nesse sentido. Então era bem difícil, era até pior do que na escola que eu trabalhava em periferia, porque ali existia uma realidade afetiva conturbada. Existia assim uma ira, né? um trauma, era bem difícil, bem difícil. E hoje eu encontro alguns alunos meus trabalhando nos mercados aqui do bairro. Eu não conheço, eu lembro um pouquinho deles, mas eles lembram mais de mim do que eu deles, né, claro. E aí quando eles falam, professor e tal, aí eu vejo eles trabalhando, eu vejo eles tendo uma vida diferente, eu já falo, opa,
né? Serviu de alguma coisa, talvez, algo que a gente falou. A gente nunca vai saber, Sim. né? Mas sempre tem alguma coisa que você fale ali que pode ser Acaba que marcando. acaba marcando, que acaba... Até um gesto mesmo, né? Não é nem falar, mas um gesto, a forma de você conduzir as coisas. Isso. É uma coisa que eu tento levar, né? O jeito que eu conduzo a minha aula tentar ser cristão não conduzir a aula, né? Né? Uhum. Então, até, às vezes, ensinando alguma coisa, ensinar um teorema de Pitágoras lá pra criançada. Tem que ter o jeito certo de ensinar. Sim. Porque eu vejo professores ou que são muito molenga, que deixam os alunos fazer o que À quiserem, vontade. ou que são muito casca-grossa. Então, a gente tem que tentar acolher e ensinar. Esse é o verdadeiro desafio que a gente tem, né? E às vezes ensinando alguma coisa assim, mesmo que seja uma coisa prática, na conversa, no dia a dia, a gente sempre passa alguma coisa para eles, Sempre né? tem uma mensagem. Sempre né? tem uma mensagem por trás. E a Bia hoje é do lar. Eu sou do lar. É, Hoje, mas ser do lar não é tão fácil. Ah, não. Né? Principalmente com criança pequena. Então, as pessoas acham que ficar em casa é tranquilo, é maravilhoso. Não é não faz nada, não né? faz nada. Ainda mais O Léo com o achei isso às Vicente. vezes. Não, calma lá. Daqui a pouco a gente vai entrar na fase de briga de família. De vocês. Mas Ele acha isso até ele entrar de férias. Ah, é? Que daí ele vê. Daí eu tenho que ficar mais em casa. Mas assim, você também já trabalhou fora. Já. Como que era fora, assim, no trabalho, assim? Como que era o seu cotidiano e como que você lidava em ser um cristão, né? E no cotidiano ali? Eu já passei por algumas profissões diferentes, né? Muito diferentes. Mercado, escola, consultório. Então, cada uma delas foi diferente, mas com o mesmo desafio, né? De se mostrar cristão. E se mostrar cristão não é você sair pregando, né? Sim, Até porque isso não funciona. Se eu fizesse isso, eu ia ser massacrada. é verdade. Mas você ter que ouvir algumas coisas, muitas vezes não pode falar muito, mas ao mesmo tempo você tem que dar uma Tem que dar uma introduzida ali mesmo, claro. que foi de leve, né? Então, sempre tive muitas amizades, mas que não viviam o mesmo que eu, né? Mas, assim, apesar dos desafios, foram boas experiências. Eu tenho até um bom testemunho, assim. Num dos últimos empregos que eu tive, era no centro. Então, eu conseguia ir na missa Na catedral. todo dia, né? Na hora do almoço. E, assim, tiveram colegas que me acompanhavam no final. Então, eles viam a importância daquilo, né? Viam que era bom. E acabaram me acompanhando também. Que legal. Então, isso é um bom testemunho. Não convivo hoje com ninguém, mas acredito que tenha marcado de alguma Claro forma. que marca. A gente sempre alguma coisa que a gente faz de positivo ou negativo, marca, né? Igual, a gente tá falando aqui também a gente tá falando de santidade, né? Eu tenho certeza também que a gente tá falando de coisa boa, mas provavelmente vocês também devem ter feito alguma coisa ruim e provavelmente pode ter ouvido outra pessoa. Eu, particularmente mesmo, não sou santo, né? Tô buscando. E tem pessoas que passaram pela minha vida que provavelmente hoje tem até raiva de mim, assim, né? Daquele Fagner, daquele momento. Né? Então, eu sempre busco pedir pra Deus, assim, que conforte essas pessoas. Eu não sou capaz, eu já pedi perdão, já falei, né? Mas eu não sou capaz, muitas vezes, de chegar no coração deles. Mesmo com o meu arrependimento, né? Mas Deus é. Então, fica aí, né? Se você um dia eu te machuquei de alguma forma, então fica aí meu perdão, mas que Deus chegue no seu coração. E, assim, e é isso, né? A gente marca as pessoas negativamente e positivamente também. Né? E claro que tem aqueles que... Ai, mas não sai da igreja, né? Vira freira. Na escola eu ouvia muito isso, então... E até quase te convenceu. Sim. Assim, né? Quase. Foi quase. Então, assim, apesar de muitas pessoas verem o que a gente vive, isso chamar a atenção delas, também tem aqueles que
não entendem, né? Uhum. Em todo lugar tem. No trabalho, na escola, onde você estiver. Sempre vai ter. Dentro de casa. Os meus irmãos não entendem muito o porquê de eu estar sempre envolvida. Mas aceitam. Uhum. Pelo menos não ficam, É. né, tentando E te assim, tirar. Né? tá bom. E sempre tem esses casos. É, faz parte, né? Mas e como que vocês conseguem, como é que é a rotina de vocês, assim? Eu ainda não vou entrar nessa questão da santidade, a gente tá falando ainda do cotidiano, normal mesmo, né? Do ordinário de vocês. Uhum. Sim. E como que é em casa? Assim, como um casal mesmo, assim, é difícil, é fácil? É facinho ficar casado, né? Não tem problema nenhum, né? Ah, não, que isso. É bem tranquilo, A né? gente Nem briga, nem né? tem atrito, Não, né? não. A Como que é a rotina de vocês, assim? Vocês, tipo assim, você tá em casa, né? Ali com o furacãozinho chamado Tô. Vicente. Um Aí o baita Léo de um chega- furacãozinho. o Aí Léo chegou chega- outro furacão. Outro furacão, mas é um furacão de fome, é diferente. Né? Ele chega comendo, né? Não, ela fala que eu Não, sou ele é bagunceira bagunceiro. também. Sério? Me fala aí, como é que é a rotina de vocês, então? Ainda bem que o Vicente tá seguindo meu caminho ali, né? É, Vicente é organizado. A gente não tem grandes brigas. Uhum. Nunca passou por nenhum momento, assim, de muita discórdia, né? Não, Mas quem que lava a louça? Ah, mas eu, é né? mais ela. Quem que limpa a casa? Sou eu. Mas ele lava o banheiro. Ela não Ah, lava mais o banheiro. não você lavo mais o acredita? banheiro. Só eu. Mas você tá igual a Ana também. A Ana, Entreguei pra ele. Uma vez eu falei pra ela, nossa amor, aqui ficou sujo. Ela falou, então nunca mais vou lavar. Eu nunca mais lavou. Aí eu aprendi a não. Apesar que eu ainda Não dou criticar, Então, mas... mas eu ainda critico, eu sou esquisito, cara. Eu não consigo. Não aprendeu ainda. Aprendi. Mas Mas ela... e aí? Eu comecei a lavar o banheiro por causa do Vicente, quando ela ficou Quando eu grávida, ela engravidei. começou a ter enjoo. Tá, Eu passava tá. muito mal. Entendi. Então, acabava que eu não conseguia fazer muita coisa. Uhum. Aí, depois que eu ganhei ele, precisei fazer a cesárea, né? Então, ainda tive mais um período aí sem Entendi. fazer grandes esforços. Mas aí eu deixei mesmo. É. Mas aí o Léo chega e faz o quê? Você chega do trabalho e faz o quê, né? Quando eu chego... É que assim, eu chego pra almoçar, daí é rapidão, né? Eu Correndo. chego meio-dia e tá, Sempre você vem 40, almoçar? correndo. eu vou aham. almoçar. Achei Graças que a Deus. eu Mas já é consigo. um momento que a gente consegue Que a gente conversar consegue sobre conviver. alguma coisa. Entendi. Porque é uma coisa que eu prezo, eu gosto muito de almoçar em casa, né? Então, o ano passado eu não conseguia, né? Muito. Esse ano que eu consegui uma escola um pouquinho mais perto, eu sempre que dá, eu vou almoçar. Porque é um momento que eu consigo passar com ela, com o Vicente, né? Entendi. Então, mas quando eu vou almoçar é rapidão, né? Eu Ainda como, tem a tempo de gente dar o conversa, cochilinho Não dá após o tempo. almoço? 10 Não dá. minutos no máximo. Mas a maioria das vezes não dá tempo, não, né? Porque às vezes tem que trocar o Vicente, né? É. Que daí ela joga pra mim quando eu tô em casa. Entendi. Eu tenho que aproveitar quando ele tá em casa, né? Entendi. E a hora que eu chego em casa à noite às vezes tem alguma coisa à noite pra fazer. Jogo bola também. de Tem vez em quando. podcast? Tem podcast pra gravar. tem alguma coisa da igreja. Às vezes tem que lavar a louça que ela pede pra mim. Passear com o torresmo. Torresmo é um cachorro, né? É um Eu cachorro, isso aí, pelo amor de é. Deus. Verdade, é o cachorro. Não, você é Nosso louco, você é mascote. professor de física. Aí você fala que vai passear com torresmo, vai achar que com a torresminha ali né? Vai andar na rua com o torresmo. Levar o lixo pra rua, né? Colocar o lixo no lugar. Mas assim, o que dá pra ajudar eu ajudo, mas a Bia me dá bastante suporte, sim. E a Bia E a durante mesma coisa o contrário. É. Porque, assim, cada dia é diferente, né? Sim. Por mais que esteja em casa, por mais que trabalhe ali na rotina do Vicente, muitas vezes acaba que passa batido alguma coisa. Então, ele também me ajuda bastante quando tá em casa. Mas e quando você Em tá relação ao serviço. quando de você tá em casa com o Vicente, ele dorme a noite inteira? Como é que é? Ele acorda cedo? Não, ele acorda. Só que assim, ele ainda é muito dependente. Uhum. Então, se ele tá dormindo, eu não consigo fazer nada. Entendi. Porque senão ele Acorda. desperta e é bravo. Uhum. Porque daí tá cansado ainda. Nossa. Então, eu fico um tempo ali. Ou eu durmo junto, Que não é ruim. Não. Ah, tá bom. ou eu acabo focando em algumas coisas pendentes, né? Uhum. Se dá pra eu fazer mais calminha ali. Mas
Ele é tranquilo, assim, a questão da rotina dele é tranquila. Ele tem os horários certinhos, e agora ele é mais ativo, então ele é Não mais... para. Não, mas ele também é um pouco mais independente, tem coisa que ele já come sozinho, então eu consigo deixar. Às vezes eu deixo ele comendo, vou fazer alguma coisa da casa, então eu ainda consigo conciliar bem. Uhum. Aí pego ali um horário pra sair com ele, né, pra ele não ficar tão preso dentro do apartamento, gastar energia. Mas, assim, tento focar nele, brincar, dar mais atenção pra ele. Tento não deixar as coisas da casa tomar frente, por enquanto. Ah, isso é bom. Porque eu sei que ele precisa dessa atenção, né? Então, é mais isso. Legal. Assim, é legal vocês partilharem no dia a dia, porque vocês são um casal jovem, né? Vocês têm filhos já. E às vezes tem algum jovem assistindo aí e tá na dúvida, vou casar, é fácil, é difícil. Gente, é desafio normal, né? Cada dia uma coisa diferente, uma demanda diferente. E outra, hoje, você não tá com o Vicente na casa por opção. Você queria trabalhar ou você quer ficar em casa? Eu sempre tive vontade de ficar em casa, pelo menos enquanto é pequenininho. Mas então é por opção mesmo. Sim. É ótimo isso, né? Se Sim. for possível, como é possível na vida de vocês, é excelente. Mas, né, nem todo mundo vai conseguir ter, né, essa possibilidade. Não é fácil, porque, assim, a demanda financeira fica toda pra ele. Fica todo pro Às Léo, vezes eu acabo me cobrando por não conseguir ajudar. Não, mas olha... Eu não dou nenhum luxo, né? Mas se você for parar pra pensar, porque se você, mesmo que você coloque numa escola municipal, existe um custo ainda. Se você não conseguir levar, por exemplo, você tem que pagar um transporte, né? Se não tiver da prefeitura. Além disso, tem outras coisas que acabam entrando ali nesse custo, né, do dia a dia. Então, querendo ou não, você está contribuindo sim, de certa forma, né? E estando com ele não é ruim. Mas vai chegar um momento que você vai ter que colocar ele numa escolinha, porque é até bom, assim, a escolinha ajuda muito no desenvolvimento, né? O trabalho do professor, ele sabe disso. E aí vai chegar um momento que você vai ter que colocar, mas enquanto eu conseguir enquanto manter você conseguir, ele em casa, tá eu vou ótimo. manter. Isso. E, assim, pra mim é muito bom esse tempo, pra ele também. Passar... Eu consigo criar ele, né, do jeito, nos nossos valores, aquilo que a gente pensa. Sim. E a gente sempre conversou sobre isso. Antes de casar, a gente já tinha essa noção de que sim, a gente sempre conversou sobre eu ficar em casa, cuidar da casa, dos filhos, né? Enquanto desce. Enquanto der, a gente vai tentar manter dessa forma. Ah, legal. Muito bom. Principalmente agora. Opa, tem novidade aí? Tem novidade. Ah, em primeira mão? Primeira mão. Então vamos falar aí, então. Tem mais um no forninho? Tem. Sério? Ah, que legal. É muito recente ainda, mas quando a gente não divulgou nada. Não, mas calma. Nós estamos gravando esse podcast aqui, gente. Não vou falar o dia, porque nem vou lembrar que dia que é hoje. Mas a gente tá gravando. Esse podcast vai daqui... Deixa eu ver. Eu acho que é daqui umas 2 semanas ainda. Então, até lá, quantas semanas você tá? Em torno de 4, 5. Tá com 4, 5 semanas já? Nossa, tá com bastante já. Comecinho, né? Mas é bastante. Quando eu descobri do Vicente, eu tava de 7 já. Sério? Foi tardio assim? Foi. Essa eu descobri mais cedo. Não, mas e quando o podcast for ao ar, gente, a Bia tá mais ou menos 7 meses. Né? Mais ou menos 7 tá meses. Nascendo. 7 meses, não, 7 semanas, gente. Pelo amor de Deus, 7 semanas. 7 meses daí, né? Vai demorar muito pra ir no ar do podcast. Nossa, mas que alegria. Ai, que bênção. A gente já tinha combinado de contar aqui. Que legal. Aí, Dair, tá vendo, cara? Que privilégio. Nossa senhora. Que benção. Claro que foi um susto pra gente. Foi. Porque a gente acaba, né, pensando em muitas coisas, como que vai ser. Mas esse foi o nosso sim, né? Que foi legal. O nosso sim diante do altar. Vocês foram chamados a... Né? E
estamos felizes. Que legal, nossa. Eu fiquei mais feliz. Bom, eu tenho uma pergunta aqui agora pra vocês, que eu acho que eles têm resposta, né? O que vocês fazem no tempo livre, além de fazer filho? Brincadeira. A gente fica vermelho de vergonha. Ai, Deus, fiquei até emocionado agora com essa notícia. Mas e aí, o que vocês fazem no tempo livre? Porque, vamos lá, a gente não falou muito do que vocês fazem na igreja hoje, mas eu sei e vou contar, vocês me confirmam. Então hoje, a Bia, vocês dois fazem parte do Conselho do Ave do Amor, da qual eu faço parte, junto com o pessoal ali. Isso. O Léo coordena Os coroinhas. os coroinhas, mas no Ávido também você coordena, né, Léo? No Ávido eu coordeno a parte de formação. Formação. A Bia, no Ávido, também tá sempre à frente de alguma coisa. Tô na intercessão. Na né? Inter. Eu não. Desculpa, gente, que eu esqueço mesmo das coisas, né? Que eu não sei, eu esqueço mesmo. E aí na igreja também vocês são ministros, Isso. né? Isso. Uhum. E agora vai ser mãe de novo. Gente, é bastante coisa, né? Mas como é que vocês conseguem ter um tempo livre assim? O tempo livre vocês ficam pra vocês ou vocês vão uma família? É O que vocês mais difícil fazem? porque no nosso tempo livre a gente faz essa corrida, né? Aham. Reveza lá, Entre casa os... de uma mãe, casa de outra mãe. Sim. E a minha família, assim, é muito unida. Então, junta tio, tia, muitas vezes. Tem muitos aniversários. Sempre tem festa. Sempre tem festa. Então, Isso é bom, né? sempre tem alguma coisa. Raramente a gente consegue um tempo, assim, pra ficar em casa, pra dar uma volta, só a gente. Uhum. Mas a gente tenta aproveitar também esses momentos. Viajar também, consegue muito. A gente andou dando uma viajada. A gente viajou esses tempos, né? A gente foi lá nos Arautos de Maringá com o pessoal. Aldair? Não conta muito como uma viagem, assim. Mas já é alguma É logo ali, né? coisa. É, logo ali, igual mineiro. A gente Não, mas tenta, de uma vez em viagem, quando, sair pra comer alguma coisa. Uhum. Principalmente isso. agora com o Vicente, né? Que ele tem muita energia. Então a gente tenta dar Tem uma que gastar volta, essa energia. levar no No Igapó, dar essas voltinhas. Entendi. O tempo livre que a gente tem igual eu falei, no almoço que a gente fica um pouquinho junto, às vezes durante a noite. A gente tenta aproveitar. Sim, tá certo, Do melhor gente. É jeito. isso aí. Bom, beleza. Toma uma aguinha aí agora, né? Depois dessa notícia aí. Maravilhosa, hein? Que bênção, gente. Até eu fiquei surpreso, eu não sabia mesmo, gente. Às vezes Vocês alguém são acha os que é primeiros? combinado. Não foi combinado, eles não me falaram aqui nos Ninguém bastidores. tá sabendo ainda. Ninguém tá sabendo ainda. Só Só a família, né? Ah, Família tá. próxima. Mas então deixa o podcast no ar, aí todo mundo vai saber. Não vai contar antes, hein? Vocês aguentam ou não? Aguenta ou não? Vamos ver. Vamos aguentar. Poder, vamos falar da Santifica-me. Você tem pega pra nós a camiseta aí, ó. Tá aparecendo no ar. Gente, se você... Eu tô com a camiseta aqui da Santifica-me, o Daí vai pegar lá a caixinha. Mas essa daqui, ó, do Espírito Santo, o que tá escrito aqui, meu amigo Léo? Veni Creator Espírito. Veni Creator Spiritus. Traduz? Hã? Como é que é a tradução? Tradução. Vem Espírito Criador. Garoto, muito bem. Essa era fácil. Então a gente tem essas camisetas, ó, eu tô usando ela, muito boa, malha, sensacional. A gente tem vários modelos, né? Depois entra no site aí, www.clubesantificame.com.br. O Odair trouxe aqui, ó, uma de São José. Inclusive tá ali com o modelo mais bonito que nós temos da Santifica-me ali, ó. Ele tá de costas, parece que ele é bonito, né? Mas a frente da camiseta é essa aqui, ó. Né? Tem a logo aqui, bem bonitinha. Não, é um lírio, né, gente? Isso. Beleza, aí aqui atrás é o que tá ali mesmo, ó. São José. Essa aqui é marrom, eu não sei como é que tá a cor aí pra vocês. Mas ela é marronzinha, né? A cor que tá ali na... Opa, passou um cara tocando um som pesado aqui, cara. Então a Santifica-me, ela tem camisetas que te ajudam a viver a sua santidade no dia a dia. Se você tá procurando uma camiseta de qualidade, algodão, uma estampa bonita, tá? É aqui na Santifica-me, então entra lá no site, tem alguns modelinhos aparecendo ali. Tem o WhatsApp também, você pode perguntar lá. Esse QR Code que está aparecendo na tela aí é para você entrar no site, né? Vai direto para o site, lá tem os modelos e você pode procurar o melhor que você gostar, o seu tamanho, tem tudo certinho lá. Tem até o... como é que fala? Quando tem o modelo do tamanho,
Não, tem tipo a régua mesmo, assim, tem lá a medida certinha, né, para você não errar e escolher o tamanho certo e ideal para você, tá bom? Então, Clube Santifica-me, entre lá no site e compre a sua camiseta. Antes de passar pro próximo, volta aí um pouquinho, Dar. Só mostrar aqui a caixinha, né, ó. Ela vem dentro da caixinha. Acho que aqui não tem a camiseta, mas ela vem embaladinha aqui, bonitinha, tem um cheirinho gostoso, aqui não dá pra sentir, mas tem um perfuminho muito bom. Gente, a gente tem um outro parceiro que também eu fico muito feliz de falar, porque eles têm uma história muito bonita também de conversão, é um casal, é a Aline Lessa e o Rubens, se eu não me engano o nome dele. Eu acho que é isso, tomara que esteja certo, né? Então é a Aline e o Rubens, eles que trabalham com a imagem, né? E aqui, ó, essa cruz aqui, eles que fizeram, foi um primeiro trabalho que eles fizeram, bem bonito, tá? Linda. É bem detalhadinho, né? Não sei se dá pra ver na câmera aí certinho, ó, mas eu acho que dá. É bem Bonito bonitinho, é bem trabalhado. O Padre Esteu vinha aqui, ele veio aqui, ele gostou bastante, né? Mas tem outras imagens também, ó. Tem agora ali tá Beato, mas já não é mais Beato, né? Já é Santo Carla Cutz, isso. E também tem São José, bem bonita São José. Aquela ali de Carla Cutz, ela já fez, daqui a pouco vai estar aqui no podcast. Era pra estar nesse, mas eu não tive tempo de buscar. Mas tá muito bonito, assim, a imagem. Se vocês viram que eu postei no Instagram, tá bem bonito Os mesmo. detalhes são bem bonitos mesmo. Isso, ela é bem caprichosa. Então, gente, se você está procurando uma imagem católica de qualidade, né, feita com muito amor e carinho, e depois eu vou trazer eles aqui para contar a história deles, você vai entender o que eu estou falando. Realmente eles fazem com amor e carinho. Eles têm uma história de conversão bem legal. Vai lá, entra no Instagram deles, ó, alinelessa.atelier, e tem o telefone do WhatsApp também, chama lá, faz um orçamento. As imagens não são caras, são um preço super ok, dentro da qualidade que eles entregam. E também tem um catálogo, se você entrar lá no Instagram deles, tem um catálogo com todas as imagens que eles fazem. E, inclusive, ela fez esses dias de Nossa Senhora grávida, bem bonitinha. Eu acho que eu vou dar uma de presente pra você, viu? Aline, ó, quando esse podcast for no ar aí, já faz já, porque minha amiga tá grávida aqui, eu vou dar de presente, porque como ela deu o presente de falar que tá grávida aqui no podcast Santo Comum, então eu vou dar um presente pra ela também, eu vou dar essa imagem. Tá bom? Aí, promessa, tá gravado, hein? Muito bom, gente. Bom, a gente falou bastante coisa já aqui, eu tô muito feliz com esse papo, né? E eu queria saber de vocês, assim, como que vocês, né, vamos entrar no assunto de santidade, né? Eu já falei bastante, a gente conversou bastante aqui sobre a vida de conversão, né? Que tem também a ver com um pouquinho dessa caminhada de santidade. Mas hoje, assim, como que vocês, diante dos desafios que vocês têm, né? Desafio de ser casado, que não é fácil. As pessoas acham só porque é cristão que é tranquilo, não é, né? Os desafios de ser casado, os problemas familiares que vocês devem ter, né? Então, tudo isso também acaba mexendo um pouquinho ali no nosso dia a dia de busca pela santidade. Também tem notícia boa, que fortalece, né? Mas como que vocês fazem para manter, assim, essa vida de santidade, tipo, individual, né? Não como, depois vocês falam como casal, mas individual, como que vocês fazem, assim? Fala primeiro? Pode ser. Bom, individualmente, assim, eu acredito que para mim o mais importante é se manter em oração o tempo todo, né? Isso faz diferença até no jeito no meu trabalho, né? Hoje, eu acredito que minha aula ainda tem como melhorar, né? Mas acredito que é uma boa aula que eu consigo trabalhar com meus alunos, porque eu tô em oração o tempo todo, né? E não é fácil ficar em oração o tempo todo, porque às vezes a gente tem os desafios, como a gente conversou antes, das dificuldades, os alunos muitas vezes são muito, como que eu posso dizer? São carentes, né? São carentes. Exigem também da gente, Isso, né? exigem muito, às vezes exige que a gente seja mais firme, mais assim, né? E apesar disso, eu tento sempre me manter em oração o tempo todo, me manter em oração no que eu tô fazendo, né? Então, no meu dia a dia,
é esse o meu caminho que eu tento seguir. Eu não consigo dedicar muito tempo a uma oração, tipo, pegar pra rezar um rosário todo dia, assim. Pra mim é mais difícil. Porque até daria pra acompanhar o Frei Gilson agora, né, às 4 da manhã, mas ainda eu não consigo acordar tão cedo, porque às vezes fica até tarde com o Vicente, tem que acordar cedo no outro dia. Mas enfim, eu não tenho uma rotina de oração, de pegar e ficar meditando durante 1, 2 horas. Mas pequenos espaços no dia, quando eu tô no trânsito, quando eu tô tomando um banho, quando a gente, antes de almoçar, né, a gente tá em oração lá o tempo todo. Então é basicamente isso, é se manter nesse estado de oração. Ainda tenho o sonho, né, de pelo menos buscar um pouquinho de adoração, uma missa diária, que é um desafio ainda pra mim, né, pra gente se encaixar na rotina, mas dá tempo, sim, às vezes é por falta de... Não, mas assim, sabe o que eu vejo? A vida de oração, as pessoas acham que vida de oração é aquilo que você pontuou, né? É você pegar um terço e ficar rezar o terço todo dia. Claro que isso faz parte, né, de um alimento espiritual, Isso. né? Mas a vida de oração mesmo é você pegar uma situação adversa e responder aquilo com uma virtude. Então, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo bem bobo, no trânsito, alguém te fecha, te bate no seu carro. Ao invés de você sair do carro e xingar o cara e, né, enfim, falar um monte de besteira, você se acalma, né? Não vai mudar nada o que você fizer ali, né? Tem um pouco de paciência, né? E tenta resolver as coisas da melhor forma possível. Então, isso é ter uma vida de oração, né? É você lidar com as adversidades com virtudes, né? Com virtudes que a gente vai conquistando no dia a dia. E aí sim entra, se você conseguir, sim, uma vida de oração, aí entra, né, a questão do 1/3, se você conseguir fazer pelo menos uma vez por semana, né? Entra a questão do estudo, né? De você entender sobre a fé, não é só, eu tenho fé, mas eu tenho fé no quê? Eu preciso conhecer a minha fé. Isso é uma também. coisa que eu gosto muito de fazer. Não sou muito de ler, mas eu gosto muito de aprender. Mas faz parte da vida de oração, né? Isso. De você buscar um conhecimento. Buscar o conhecimento. Então, uma coisa que eu prezo muito é buscar realmente esse conhecimento, de aprender sempre alguma coisa, assistir alguma homilia, eu ler ler um pouco sobre, eu gosto muito de Santo Tomás de Aquino, né? Ler um pouco sobre as catequeses que ele fazia. Não consigo entender tudo, mas pelo menos um pouco, né? Sim. Então faz parte do meu dia a dia, assim, tentar buscar esse conhecimento para... Sim. E na escola, Léo, lá tem muita tentação, sim? Ser bem direto, não? Tem assim, as meninas principalmente, elas se vestem muito mal, né, na escola, né, às vezes usa umas roupas bem apertadas, que é para chamar atenção mesmo, que a gente sabe que mas a maneira que eu vejo de passar alguma coisa diferente é realmente fugir dessas tentações, né, buscar o olhar por outro lado, não ficar não buscar o olhar aquilo lá. Às vezes passa, mas tem que passar e buscar outra coisa, né? Sim. Então, apesar de ter essa dificuldade, assim, não tenho muita dificuldade em relação a isso, eu acho que por causa do que a gente aprende no Ávido, né? Por causa do que a gente vive também. A pureza do olhar, né? Isso. É igual você falou, né? As virtudes, né? Responder alguma coisa com uma virtude. Sim. Então, se ela se a menina tá com uma atitude imprudente, eu vou agir com uma virtude da prudência. Eu não vou olhar, eu vou fugir dessa tentação. E eu percebo que às vezes, quando passa por mim, é realmente porque quer que eu olhe, né? E quando eu não olho, a menina às vezes até dá vira a cara pra mim, fica brava. Mas, enfim. Faz parte. Tem essa tentação, e eu acho que também, pra mim, o que eu tenho mais dificuldade é na parte de não ser como os outros são. Na sala dos professores, por exemplo. Isso eu ia perguntar, entre os professores ali, como é que é? Então. É uma coisa assim, porque não querendo falar mal, assim, mas hoje a grande maioria dos professores não acreditam em coisas diferentes do que aquilo que eu acredito. E muitas vezes
eu não falo nada, mas às vezes eu sinto que eu podia responder de uma maneira diferente, sabe? Mas do jeito que eu vivo, ninguém nem vai falar nada pra mim. Entendi. Você dá um testemunho que bloqueia, né? Essa crítica, vamos dizer assim. Né? Isso. Eu falei pra Bia outro dia, teve uma professora que perguntou pra mim, né, se a Bia trabalhava, eu falei que não. Daí ela agiu, meio que deixou entre linhas, assim, como se eu fosse um homem opressor que deixava a mulher casada. Ô, meu, assiste o podcast, filha. Assiste, você vê que ela é uma vontade deles, é um desejo, e que não tá errado. É porque o mundo... Eu já tava lendo um postzinho do padre Paulo Ricardo, e ele falava justamente disso, de como que nós criamos as nossas filhas para não serem aquilo que elas deveriam ser, que é ser mãe, esposa. Sim. A gente cria para ser empresária, né? Para ser uma como é que fala? Uma mulher bem-sucedida profissionalmente, mas menos ser mãe e ser Esquece esposa. da vocação principal. A vocação Então é até legal esse post, porque fala justamente isso, como você está criando as suas filhas, né? Cuidado, alguma coisa assim. E é de fato isso, cara. Por que tem essas críticas? Porque não teve essa criação, né? Não teve alguém não teve esse cuidado de falar para ela, você é mulher, né? Você é esposa, você é mãe em primeiro lugar. Não que não vá poder trabalhar, não é isso. Mas é que em primeiro lugar, aquilo que para que nós fomos criados, né? Cada um tem uma função, né? O homem tem uma função, a mulher tem uma função. A gente falou muito disso no último encontro que a gente fez. Então, as pessoas não entendem isso hoje, elas entendem isso, na verdade elas entendem, mas de uma forma errada. Entendem como se fosse isso que você falou, uma opressão, né? Masculina em cima da feminina. E não é, gente, não é opressão. Né? Aqui a gente está falando de valores e princípios nem cristãos, mas de ser humano, de pessoa. Então, não é uma desconstrução da mulher, não é uma opressão da mulher. A sociedade, ela, infelizmente, ela distorce tudo. Eu vi um post, assim, né? Não consigo entrar muito no Instagram, mas de vez em quando eu dou uma passada. E aí eu falando disso, né? Da questão da mulher trabalhar, e aí chega em casa ainda tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos. E olhando os comentários, assim, você vê uma multidão de mulheres exaustas por essa ideia de que a mulher tem que trabalhar. Por essa ideia de a mulher tem que ser super independente. Exatamente. Ela não pode depender do marido, ela não pode ficar em casa criando o filho dela. De mulheres exaustas mesmo, por não conseguir fazer nada direito. E porque não é a principal função. Se sobrecarregar com essa ideia de eu preciso fazer tudo e não me voltar para minha família. Mas é impressionante como... teve até uma conversa sobre isso outro dia, dentro da sala dos professores mesmo. Eles falando assim que... quanto é desvalorizado essa maternidade. Eu fico impressionado. Isso me dói no coração ver as pessoas falando assim, que a mulher tá jogando a vida dela fora sendo mãe, ficando em casa. Não, é tirar excluir o dom principal. O dom principal da mulher é ser mãe. É o principal, lógico, primeiro esposa, né? E ser mãe. Maria ensinou isso. Então, esse é um problema mesmo da sociedade. E assim, o seu testemunho ali, né? De fala, mas só de não pilhar, vamos dizer assim, né? De ficar quieto, mas no sentido positivo, né? Da coisa, já mostra que tem uma pessoa diferente ali, que entende diferente. É um testemunho. Eu vejo muitas vezes... Isso é santidade, né? Dá testemunho. Exatamente. Né? O que tem gente que quer bater de frente, mas não adianta. Acaba sendo pior, né? É isso mesmo. E a Bia, como é que faz pra fazer essa... fazer todas essas coisas que você faz, Bia? Que eu sei que não é fácil, né? Buscar a santidade diante de tantas coisas. Ainda mais em cima que eu sei de críticas, né? Pra você ser hoje uma mãe, esposa, né? Se dedicar a isso. Como que você faz pra viver a sua santidade? Assim? No começo, assim, quando eu passei a ficar mais em casa, quando eu engravidei do Vicente,
depois de ganhar ele, eu sofri muito. Eu me autocobrei, porque antes a minha rotina de oração era totalmente diferente. Uhum. Eu tinha uma rotina fervorosa de oração no sentido de conseguir pegar para rezar um terço e depois, não sei, fazer tal oração, sabe? De conseguir pegar ali para fazer um estudo sem pausa. E depois que o Vicente chegou, não foi bem assim, né? Mas eu entendi que o mais importante é viver o cotidiano com amor. Então, você parar ali pra lavar uma louça sem reclamar. Isso. Pra chegar com paciência quando ele pegar e tirar tudo do lugar. Então, assim, pequenos detalhes da vida comum, né? Que precisa ter ali um sopro do Espírito Santo na nossa vida. Então, eu sempre tento me voltar muito pra isso, claro. Principalmente hoje, eu tento fazer ali uma oração na frente dele, pra ele aprender. Tento repetir, né, as palavras de uma oração pra ele tentar também. Então, Fazer ele pedir bênção pra todo o mundo. meu principal objetivo hoje é ensinar ele. E Sim. nesse momento de ensino, eu consigo ter ali um pouquinho Uhum. de oração, um pouquinho de estudo. O estudo é um pouco mais difícil, né? Porque não dá pra ser um estudo contínuo. Tem que ficar parando muitas vezes. Mas eu entendi que a minha demanda é diferente do que era. Então, sair ali pra dar uma respirada, conversar com outras mães, porque onde a gente mora tem muitas mães que têm essa rotina de entrega, sabe? Uhum. De se voltar pra família e pra casa. Por mais que não seja católica, mas que não participe de uma igreja, mas entender o verdadeiro sentido de ser mãe, né? E assim, a gente conversa, partilha muito sobre essa... A gente faz muitas trocas, né, sobre a maternidade. Mas sempre tento mostrar pro Vicente, principalmente, a importância da oração. Seja antes de dormir, ao acordar, antes de comer. Um desenho ali, uma musiquinha, né? E a gente vê que tá dando frutos, porque ele tem uma paixão por Nossa Senhora. Que legal. Então, é nesse sentido que eu vou trabalhando, né? Uhum. Tenho um pouco, uma certa tendência em me acomodar por estar sempre na mesma rotina, né? Uhum. Mas quando eu vejo que eu tô, não, vamos dar uma mudada, né? Tentar fazer uma coisa diferente. Então, sempre lutando pra não cair nessa... Um comodismo. Mas é isso, né? É uma luta mesmo, né? A rotina acaba nos traindo. Às vezes a gente acha que tá tudo bem, né? Isso. E muitas vezes não E tá. muitas vezes não tá. A gente Exatamente. desiste. E vocês como um casal, assim, como que vocês fazem pra viver a santidade? Porque, como a gente falou no começo, né? A gente brincou, mas não é fácil ser casado, ainda mais no mundo de hoje, que fala que deu ruim, separa, né? Uhum. Como que vocês vivem com as adversidades? Porque vocês, apesar de os dois serem tímidos, têm o mesmo temperamento, os dois? Não? Não. Não? Ainda bem. Mas apesar, então, de vocês terem temperamentos diferentes, né? Terem, assim, vidas individuais, de certa forma, diferentes, porque você tem uma rotina, você tem outra. Sim. E como que vocês conseguem trazer essa santidade pro casal? Assim? Vocês têm alguma coisa, vocês rezam junto, alguma coisa ou não? Ou já tentaram, né? Porque eu, particularmente, já tentei. Inclusive, difícil. a gente agora quer voltar a isso, né? Mas não é fácil, justamente por essa rotina diferente. Né? A Como que gente vocês fazem? acaba não tendo muito tempo, assim, pra sentar junto e fazer uma oração do terço, por exemplo. Junto é quase impossível. Uhum. Porque a rotina do Léo é extensa. Às vezes ele chega, ele já tá cansado. Acaba sendo muito, muito difícil. Mas a gente tenta sempre estar conversando, né? No diálogo, principalmente.
ele partilha coisas que aconteceu com ele, eu partilho coisas que aconteceram comigo, coisas que ele viu, que ele estudou. Por exemplo, ele tem o costume de ver a homilia. Uhum. Então, muitas vezes, a gente conversa sobre essas pregações que a gente assiste, né? A gente sempre tenta dividir. E, igual eu falei, como tem o Vicente, então a gente sempre tenta fazer um momentinho ali com os 3, né? É mais isso, né? Agora, a gente, os 2, assim, parar um momento e sentar e rezar só os 2 é muito difícil. Nem na missa. Nem na missa a gente fica junto, consegue, né? assim. Porque o Vicente às vezes quer sair andando. A gente reveza, né? A hora que um senta, o outro tem que correr atrás. Mas daqui a pouco os 2 saem. Né? Agora tem mais agora Já tem mais um, os 2 vão correr atrás. Os 2 vão correr atrás. Então, É nada, mas o Vicente vai crescendo e vai calmando. Mas assim, a gente tenta estar em sintonia nesse sentido. Eu acho de que trazer... a nossa, o que a gente tenta, assim, que eu vejo que é uma prática que a gente tem buscado, não é todo dia que a gente consegue, é de sentar na mesa junto pra almoçar, de sentar na mesa junto pra jantar, de na hora de dormir não virar cada um pra um lado, né? A gente conversar um pouquinho, ter um momento de conversa mesmo entre nós 2, né? Eu acho que isso é uma das coisas principais que a gente tem, né? De oração juntos mesmo, né? Porque querendo ou não, mesmo estando na mesa comendo, às vezes em silêncio, a gente tá em uma oração ali, né? Sim. E a gente sempre faz o nome a gente agradece a Deus, né? Nas refeições, a gente sempre tem um momentinho lá, ensina o Vicente a tentar fazer em nome do Pai. Ele ainda não consegue, o sinal da cruz. Ele tenta, mas... Não, mas é o caminho, mas é isso aí. Então... os pequenos exemplos, né? Podem ser detalhe na vida mesmo, né? Então, mesmo que vocês não consigam, vai tentando, né? Em casa também, a Ana muitas vezes ela pega sozinha mesmo, ela reza com as meninas, porque às vezes eu não tô lá. A nossa rotina é diferente. Acaba que muitas vezes não bate, né, o horário. Mas a gente já tentou, assim, pegar um dia da semana para rezar, até tem uma proposta dessa, inclusive, vocês não sabem, né, mas dentro do Ávido, a gente quer fazer uma proposta de uma vida de oração, né, e quem é casado ter um momento junto para rezar o terço, né, é um desafio, mas a gente quer ver se a gente consegue, quem é casado conseguir, e quem é sozinho, solteiro, vai rezar o seu terço sozinho. Mas quem é casado vai rezar o terço sozinho, individual, e também vai rezar o terço em casal, né? Porque é uma vida só, de certa forma, mas a 2, né? Então, tirar a gente desse comodismo, acho que... assim, a gente vai ter que tentar, né? Até costumo pensar, parece que era mais fácil quando a gente namorava. Porque quando a gente namorava a gente rezava mais junto. conseguia rezar o terço, assim, todo dia, né? Quando não tava junto era por chamada de vídeo. O que acontece? A gente tá na mesma casa e acaba... É aquilo que eu falei, mais dificuldade. A armadilha da rotina. A gente acaba... É isso Mas... Eu acho que é isso. Temos o sonho de viver a missa todos os dias. A gente queria muito que fizesse uma capela lá pertinho de casa. Perto de casa. A missa todo dia, 5h30. É difícil, porque às vezes eu com o Vicente vou pegar pra ir a pé onde? Não tem um lugarzinho ali pra encontrar com Jesus. Mas então, a gente vai buscando. Isso, é importante não acomodar. Quando der, vai, mesmo que seja longe. Mesmo né? que seja longe, Exatamente. E vocês têm algum santo de devoção, assim? E eu vi que você tá com um livrinho. Individual, cada um tem um santo de devoção. Fala um pouquinho do seu, Léo. Meu santo de devoção é São José, né? Eu gosto muito de como ele era um pai de família, né? De como ele vivia. E foi até uma coisa que me ajudou depois do nosso casamento. Porque eu nos últimos 2, 3 anos, eu acho, ficou morando sozinho, eu e minha mãe. E eu acabei virando um bebezão. Minha mãe, eu chegava em casa, tinha jantinha pronta, tinha almoço pronto, era tudo... Bem cuidadinho. E
Então, eu tava bem acomodado, assim, nesse Uhum. sentido. E São José, para mim, é um exemplo de que não dá para se acomodar, Sim. né? Então, ele foi um exemplo para mim que eu consegui buscar. Eu sempre tive uma proximidade com São José e com São Tarcísio, assim, né? São Tarcísio por causa do meu serviço. Mas São José, principalmente nesses últimos tempos, né? Tem me ajudado bastante a fugir mesmo desse comodismo, de tentar buscar ser um homem mais forte, mais viril, que quer realmente, que protege a família, né? Protege. Provém Que também. provê para a família, que protege, que consegue dar todo o suporte que ela e o Vicente precisam, né? Uhum. Então, eu acho que esse é o caminho de santidade que eu preciso buscar, né? Assim, eu vou servir quando der para servir, mas meu principal foco tem que ser a Bia e o Vicente. Agora, o bebê que tá no forninho, que a gente ainda não sabe o que é. Não sabe ainda? Ainda não. Mas, Surpresa. e para me ajudar, eu buscava muito São José, e eu gosto desse livrinho aqui, que é a História e Novena de São José, que Uhum. aqui eu aprendi um pouquinho da história, né, dele, de como que ele, apesar de não falar nada nas escrituras, de aparecer pouco nas escrituras, ele tem uma história importante, né, na vida de Jesus. Toda a adolescência foi José que ajudou ele, né? E também de me aproximar e de rezar, pedir a intercessão de São José, principalmente também na parte financeira também. Porque muitas vezes, assim, é igual você falou, né? Sou professor, então Uhum. O desafio tá aí. o desafio tá aí. Daí eu falo para São José, e agora tá vindo mais um, e ele vai ter que me ajudar aí a prover as coisas pra Mas família. só te falar, eu tenho 3 meninas, né? Claro, existe um gasto maior, principalmente quando você vai no shopping. Sim. Mas, no geral, a gente não sente, assim, a Ana vai falar a mesma coisa. A gente não sente, assim, uma diferença grande. Claro, a gente sempre colocou as meninas para estudar em escola pública. Se eu Sim. fosse colocar em escola particular, talvez eu sentiria mais, né? Mas eu nunca senti, assim, um baque. Isso também eu acho que é um tabu, assim, que existe hoje em dia, até para as pessoas, não vou ter filho porque tem gasto. Né? Então, filho hoje é sinônimo de gasto, por isso que eu vou ter só um. Mas posso falar, às vezes tem um que gasta mais que 4, 5, né? Sim. Dependendo do filho, até depois que cresce, gasta ainda mais. Então, não é um tabu, cara. Você vai ver que Deus provê. A gente Muitas tendo... vezes a gente conversa, A né? gente conversa disso. Que depois do Vicente a gente conquistou muito mais coisas do que. Sim, mas é isso. Deus provê, Deus não desampara a gente. E, lógico, nós temos que fazer a nossa parte, Sim. né? Mas ele sempre cuida, né? E, igual você falou, São José é um exemplo disso, né? São José se entregou totalmente. E o que Jesus fez? Né? Jesus, literalmente, ali no ventre de Nossa Senhora, cuidou de tudo. Deus cuidou de Deus tudo. cuidou de Então, tudo. ele não precisou fazer muita coisa a não ser se entregar, né? Então, é um Sim. belo exemplo mesmo, São José. E eu sempre peço a intercessão dele pra não faltar nada dentro de casa, né? E graças a Deus, apesar de às vezes no final do mês parecer que vai faltar, não falta. E no final do mês, às vezes, o carro quebra ainda, né? Exatamente. Mas Umas aí duas que- vezes, mais ou menos. Mas aí que tá os percalços que eu falei, que eu comentei, pra gente poder alcançar a santidade, né? É você lidar com aquela situação adversa, né? De uma forma ainda sendo grato, né? Por ter Sim. acontecido aquilo, agradecer a Deus. Isso é um caminho de santidade, né? E a gente nunca ficar reclamando. Nossa, mas por que comigo? É. Nossa, mas de novo, meu carro. Eu mesmo, se fosse reclamar toda vez que meu carro quebra, eu já tava no inferno. E você, Bia? Qual que é a sua... Eu trouxe um exemplo de santo comum mesmo, Aham. né? Uma santa que viveu o extraordinário no ordinário. É Santa Giana. Não sei se dá pra ver. Dá. Pode apontar Não. aqui, ó. Aí, dá pra ver sim. Santa Giana, né? Que foi exemplo de mãe, de esposa, de profissional, né? Porque ela era Uhum. médica. Trouxe a caridade, né? Muito forte no coração dela. Entregou a vida dela para salvar a filha, né? Então ela se permitiu sofrer para que a filha sobrevivesse. Foi uma mãe maravilhosa, uma esposa maravilhosa e além disso temente a Deus.
ela nunca desanimou, ela sempre confiou, né, na providência divina. E eu trago muito forte o exemplo dela pra mim. Tanto por essa vida, né, que eu levo hoje como mãe e dona de casa, né? Uhum. Tento sempre trazer o exemplo dela para que eu saiba dar o melhor pro meu filho, pro meu marido, consiga viver a espiritualidade dentro da minha casa. E toma uma frase dela como Inspiração. inspiração para seguir, que é: agora estou firmemente decidida a viver a cada instante a vontade de Deus e vivê-la com alegria. E isso eu quero levar até o fim. Quero a vontade dele na minha vida, independente do medo. Sim. Porque medo e insegurança a gente sente, né? Sim. E faz parte do ser humano. Mas no final, o que eu quero escolher é a vontade dele. Então, Santa Giana é a minha santa de devoção. E principalmente durante a gestação, né? Uhum. Durante a minha primeira gestação, que eu tive algumas complicações. E aí trouxe muito forte a intercessão de Santa Giana, justamente por ela ser médica e realizou. Ela é a santa, né, dos nascituros, das gestantes. Entendi. Então, trouxe muito forte a presença dela na minha vida, como uma grande amiga mesmo, durante esse momento, que foi no momento que a gente estava fazendo os estudos, né, sobre os santos, Uhum. e o meu grupinho estava com ela como tema, o meu Seu Unus é o Unus. de Santa Giana. Então, eu trouxe um marca-páginas que eu fiz há um tempo atrás para dar para as meninas. E espero que elas queiram também seguir, que elas queiram se inspirar em Santa Giana, porque a presença dela é muito forte como mulher. Uma Mulher coisa que- forte, né? É, mulher de verdade, né? Uma coisa que você falou que é interessante, né? Que ela fala aí de servir à vontade de Deus com alegria. Com alegria. Isso não é um detalhe, porque nem sempre fazer a vontade de Deus é algo gostoso. Muitas vezes é. Muitas vezes é algo que ele não quer, mas a gente vai fazer com alegria. Então, Passa por cima da nossa vontade. Sim, mas do nosso a gente gosto. tem que entender que é sempre o melhor, né? sim, Sempre tem um motivo. a vontade de Deus é sempre melhor para nós, não tem jeito. Bom, gente, que bacana, né? A conversa hoje tá legal, né? Gostei. Tá legal. Vai pensando depois aí no final, não sei se você já pensou, né? Eu vou falar agora do meu outro apoiador aqui do podcast. E vai pensando, não sei se você já pensou, se for menino ou menina, que nome que você vai dar. Vai pensando Já. aí. Ah, então você Vamos falar então aqui do meu outro parceiro, né? Que além de ser um parceiro que eu gosto muito, é uma empresa da minha esposa, né? Então eu sou suspeito para falar, só que é uma pipoca sensacional, é a Pop Top, o Daí tá passando aí. Aqui, ó. Tá aí na tela para vocês verem, mas aqui tá, né, a pipoca, a Pop Top, ó. Essa aqui, se eu não me engano, de Nesquik. É isso, né, ó, Nesquik. Nesquik. É isso que eu não tô vendo direito ali. E essa é de chocolate meio amargo. Gente, é sensacional essas pipocas aqui. Eu aprovo. Aí, ó, tá vendo? São muito boas, né? E eu falo pra vocês que elas não são boas só por causa do sabor, mas porque pra fazer exige um cuidado, uma delicadeza, tem que separar cada pipoca. Existe agora, a Ana comprou agora um negócio, é um separador, tipo selecionador de pipoca, né? Uma grelha lá. E aí separa as melhores pipocas. Olha. Ele tem que tirar toda a pelinha. Aí é um processo bem, assim, demorado e tem que ter amor para fazer, e só coisa que se faz com amor que tem um sabor muito bom. Além, né, é muito gostoso. Produto também de Vale a qualidade, ela só usa produto de qualidade, né? Então, vale a pena. Olha aí, se você quer fazer uma festa, se você quer um evento, né, fazer um evento, ou se você quer vender na sua loja também, na sua padaria, né? Ou então, só se você quiser consumir também ela vende no varejo. Tá o contato ali, o Instagram, poptop.pipocagourmet,
e o WhatsApp da Ana, que é minha esposa. Ela fala com você e você pode pedir os sabores que você quiser. Na verdade, nós temos de Nesquik, chocolate, de ninho, né, que são os que mais saem. Mas tem de maracujá, de paçoca também, que o pessoal tá gostando Paçoca é muito muito bom. agora. De paçoca a gente pegou. É. E ela tá querendo fazer outros sabores aí, né? Ainda não definiu, mas tá querendo fazer outros sabores. A gente tá fazendo, graças a Deus, tá saindo muito bem, né? A Ana tá conseguindo vender muito bem, as pessoas estão gostando muito. E é isso, né? O sonho dela é igual você. Só em ficar com casa. os filhos. Só que a nossa realidade de hoje é uma realidade um pouco diferente, porque a gente já está casado há 15 anos, então a gente construiu uma rotina em cima do nosso trabalho, né, do nosso ganho financeiro. Então, para desfazer disso é um pouco mais difícil. Aí né? vai um pouco de tempo. Então mas Deus está abençoando, né? Vai Então, dar certo. quem sabe, né, através aí, ó, do Pop Top. Então, ajuda a gente, ajuda aí. A gente tem 3 meninas, tu tem que criar essas meninas. Ajuda aí comprando a pipoca gourmet Pop Top. Beleza? Bom, gente, essa daqui é de vocês. Presente. Que maravilha. Eu vou revelar um segredo aqui que eles não sabem, Der, só nós sabemos. A gente já gravou uma vez esse podcast, né? Aí como deu errado aqui o áudio, a gente tá regravando, mas foi diferente, né? Foi bem diferente. Foi bem diferente, né? Teve até uma notícia, olha aí, ó. Era pra ser, tá vendo? Foi Deus mesmo. E eles já ganharam a pipoca. Mas eu vou dar essa aqui pra eles novamente. Aí vocês escolhem qual que vocês querem aí, ó. E coincidentemente, ó, tem uma cor de menino e uma cor de menina. Como a gente não sabe ainda o que é, né? Fazer o chá revelação. Não faz chá revelação. Não. Revela. Sabe como é que a gente fez o chá revelação em casa? A Sara aqui, a Sara e a Poliana. Elas sabiam, a gente foi no médico fazer exame, as duas foram juntas lá. Aí elas sabiam, né? Uhum. E aí chegou em casa, elas fizeram lá prepararam, eu nem lembro direito, mas elas prepararam alguma coisa aí e revelaram pra gente o que é. Foi bem legal. A gente fez. Não vou ficar gastando com isso, né? Não. Não. O mundo, ele né, o comércio, ele pega todas as coisas que são legais e transforma em comércio, né, cara? Pelo amor de Deus, não dá, não. Mas aí, ó, daí você agora, Léo, tem só uma coisa, você vai gastar muito com pipoca, porque se você ficar com vontade agora, você vai ter que comprar. Não vai ter que Mas aí, minha pergunta, já tem um nome se for menina, é o quê? Menina? Já temos um nome, o que é até estranho, porque quando eu engravidei do Vicente, a gente não tinha nome pra menino. Eu tinha nome de menina na minha cabeça, mas que hoje eu já não colocaria mais. Entendi. E o do menino eu não tinha. Eu sonhei com o nome do Vicente. Então, dessa vez foi muito rápido, né, amor? Foi muito rápido. A gente rápido. concordou rapidinho. Quando a gente começou a desconfiar, a gente já foi conversando e eu falei, eu acho que eu quero esse nome. E ele concordou. Concordou, né? Pode revelar? Pode. Se for menino, vai ser Francisco. Bonito nome. Se for menina, vai ser Clara. Olha! São esses 2 nomes. santão, hein, meu? Santa Clara e São Francisco. E se for gêmeos, Santa Clara e São Francisco. E se for gêmeos homem? Aí tem que pensar. A gente vai ter que estudar um pouco mais. Mas que Deus possa abençoar, então, sua gravidez, que seja, né, bem cuidado, né, pela intercessão aí de Santa Giana, né, e também de São José. São José cuidou muito bem, né. A gente não tem relatos, né, de como foi a gestação de Nossa Senhora, mas teve muitas tribulações. Talvez não teve tribulações biológicas, vamos dizer assim, mas teve um monte de tribulação, né? E se não fosse São José cuidando ali, né? Então, seja um São José aí, cuida bastante dessa menina, né? Agora pode falar a idade. Quando você tá? 25. 25, tá ótimo. Tá ótimo. A Ana teve, acho que a Sara foi com 23 e a Poliana foi 6 anos depois. Faz a conta aí, matemática. 29. Eu já joguei pra você porque eu sou ruim de conta. 29. Então, e de 6 em 6 anos a gente teve, Agora né? veio mais uma. O quê? A Helena. A Helena. Ai, nossa, foi logando, agora eu tô sabendo, né? Não, a Helena veio depois de 6 anos da Poliana também. Deu 6 anos certinho. 6 anos certinho. A gente não planejou. Aconteceu mesmo.
Enfim, mas é uma graça muito grande ter vários filhos, né? Eu tenho 3, não pretendo parar, só se Deus não quiser mesmo. Né? Mas a gente, é aquilo que eu falo, a gente não tem o controle de nada, né? É Deus que controla. Então, que Deus abençoe, né? Amém. Essa graça aí de vocês. E eu fiquei muito feliz de ter sido aqui o primeiro, né? A Primeiro primeira anúncio. revelação. Gente, obrigado por vocês terem vindo mais uma vez, né? Revelei no final aí que nós viemos 2 vezes gravar esse podcast. Foi muito bom conversar com vocês, assim, é sempre maravilhoso, né? A gente teve uma conversa bem natural, né? Só que gravada. Né? É. Foi muito bom, gostei bastante. Nós também Quero falar uma agradecemos coisa? muito pelo convite. Sim. Ah, A ótimo. gente ficou meio tímido quando você chamou. Falei, mas o que a gente vai falar, né? Não tem nada pra falar. Ô, louco, cara, tem mais coisa pra falar. Foi gostoso, valeu a pena. Legal. Foi bom mesmo. É bom pra gente também, né? A gente Sim, às vezes ajuda alguém, igual você falou, né? Alguém passa por Testemunho. alguma coisa parecida. exatamente. Isso. Às vezes é alguém tímido igual vocês também, né? Sim. Enfim. Mas agora eu falei no começo do podcast aqui que tinha uma história engraçada de vocês aí no namoro aí. Me conta aí essa historinha que o pessoal sabe. Como é que foi esse início de namoro aí, só pra gente finalizar? Só mas conta rápido agora, que o podcast já ficou grande. Quanto tempo aí, Eder, já? 2 horas? Tá pega. 2 A horas, gente rapaz. se empolgou dessa Ele vez. se empolgou, hein? Vixe, Mari, quero ver esse povo assistir 2 horas de podcast. Mas vamos lá. É que- Fala aí, então. É Como que demorou um pouco, né? Pra gente É. começar a namorar. Bom, foi assim, no conto de amorização, a gente participou da dinâmica lá do... Não, Ah, não posso fala. falar, né? Não, Ah, não eu pode, falo. senão vai dar spoiler. Não Não, tem tem mais? mais? Ah, mas é a dinâmica da afetividade. Uma dinâmica de afetividade. E aí eu tinha que cuidar dela, ela tinha que cuidar de mim. Entendi. E aí a E- parte... Incrivelmente, eu tirei o número dele. Nossa. E a partir disso a gente começou a conversar, né? Hum. Conversar um pouco mais. Eu comecei a admirar ela de uma maneira um pouco diferente. Já admirava ela. Já conhecia. Já né? conhecia, já admirava ela. Sempre achei ela uma menina extraordinária. E aí eu comecei a admirar ela de uma maneira um pouco mais especial, por assim dizer. Teve sentimentos. Comecei a ter sentimentos. E aí, isso foi em 2017. Daí, em 2020, a gente começou a namorar. 19. 2019. Vou apanhar aqui depois. Não vai, não. Ela tá grávida, não pode bater. Isso em 2019, só que a gente começou a namorar, mas isso não foi por falta de tentar. Várias vezes eu tentei namorar com ela, apesar de ter aquele ocorrido, né? Então, teve um ocorrido no cinema aí. O que foi esse ocorrido aí? Esse ocorrido aí foi porque eu ainda estava muito inseguro. E apesar dela ter se aberto, né, pra começar um relacionamento, alguma coisa, eu não tive a iniciativa de A timidez começar. bateu. Timidez. Foi... Ainda não era moldado por São José. Exatamente. Ainda era muito menino. Mas depois de um tempo, um bom tempo, né? Aí acabou dando certo, eu insisti bastante, até ela querer essa coisa feia. Mas... Não, mas é Isso. que ela tava se Eu tive- valorizando, né? Não, Tive e uma ela crise teve crise vocacional vocacional Ah, é também. verdade. Você nunca foi chamado pra ser padre, não? já fui chamado várias vezes, mas É. os outros, Deus mesmo nunca chamou. Então, é. Sempre assim. Os outros sempre acham que sabem nossa vocação, né? Então. Mas você teve essa crise Tive vocacional. uma crise né? vocacional. Não sabia o que Deus queria de mim. Fiquei nessa dúvida. Recebi muitos conselhos, né? Fagner. Uhum. Ah, é. O Até Fagner que- ajudou bastante, gente. Ai, que bom. Até que Positivamente. deu Positivamente. certo. Isso aí. Ó, mas ele não falou, eu vou contar aqui, ó. Ai. Eu vou contar aqui, ó. Aqui, Eder, pros dois ficar com vergonha. Mas é porque a atitude era o quê? No cinema, né? Eu tava lá no cinema, né, cara? Aí não teve nada no cinema, né? Aí depois vieram me falar, reclamar, Fagner, como isso? Bom, mas deu casamento, é o que importa. Deu casamento depois, velho. Ai, gente, mas beleza. Brincadeira à parte, mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo. Desculpa expor vocês. Mas é que às Tudo vezes bem, tem, já passou. é que às vezes tem alguém que é tímido também. Se você vai no cinema, às vezes a menina tá esperando uma atitude sua. Ela tá entendeu? esperando, tá? Aí, ó. Fica a dica. Mas vai com. Como é que a gente pode dizer? Não seja. Seja cavalheiro. Seja cavalheiro.
Isso, trate com uma cristã, né? Um cristão. Isso. Não vai também ser trouxa e esses molecão do mundão aí não, tá? Então, talvez tenha sido até bom, né? Você não... Ainda não estava preparado, Não tava né? preparado. Muito bom. Exatamente. Muito bem. Gente, maravilha. Então, quero agradecer mais uma vez a vocês. Agradecer também aqui ao pessoal que nos acompanhou, né? Foram 2 horas, acho que quase 2 horas de podcast, mas um papo muito gostoso, muito legal com os meus amigos. E eu fiquei muito feliz de ser o primeiro a saber aqui da parte externa, né? Fora da família, a saber dessa notícia maravilhosa de ter mais um neném ali, mais uma vida que vem, eu tenho certeza, numa família abençoada e que vai educar essa criança da melhor forma possível, eu tenho certeza que para Deus, como vocês já Amém. fazem com o Vicente. Amém? Amém. Muito obrigado, então, você que nos acompanhou. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo, curta, manda para a família, para os amigos. Se inscreve aí também, se você ainda não é inscrito no canal. E continue acompanhando a gente, que tem mais episódios vindo aí, episódios muito bons. Nós temos mais um padre que vai vir. Nós vamos falar de teologia do corpo. Olha. Legal. Santidade a partir do Importante. entendimento do nosso corpo, aquilo que a gente estuda bastante. Maravilhoso. E eu não vou falar o nome desse padre, mas ele é um padre muito famoso, assim, nessa temática, vocês conhecem ele. Ele vai estar aqui também. E também tem outros convidados também, pessoas que aceitaram vir, pessoas muito legais. Então fique ligado que em breve a gente vai estar soltando aqui. Amém? Santo Comum, transmitindo santidade. Até a próxima.